Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo de robôs e anjos de Rebuild of Evangelion, parte 1. Essa música eles não podem usar porque tá com o Gainax. Eu sou o Bruno e é incrível como é a quarta vez vendo Evangelho e eu continuo sem entender metade, né, mano? Incrível. É o que eu tinha falado pro Chris e pro Gui antes de você entrar, que o terceiro filme deveria se chamar Rebuild of Evangelho You Cannot Understand. You cannot understand. É isso mesmo, você pode não entender. E aqui é o Vux e já posso começar com polêmica? Ah, já tá aí, já. Pode? Eu então vou soltar aqui. Evangelho é mecha ou não é mecha? Tem robô é mecha, pronto. Não é mecha. Não. Esse debate, tu quer que eu explique mesmo ou quer deixar pra depois? Vamos deixar pra depois. É só pela polêmica. Tá, ok. E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Christian. E Rebuild of Evangelion é a prova cabal de que se um homem tem força de vontade de contar a história que ele queria contar, ele consegue. Olha só. Isso é verdade. Nada que umas comidas de rabo numas editoras não resolvam, não é mesmo? Nada como um pouco de lobbying não resolva. É isso. Nada de que brigar na justiça com o estúdio original que ele ajudou a fundar pra pegar os direitos de sua obra e colocar no seu próprio estúdio não resolva, não é mesmo? Eu sou o Guizão e depois de tantos comentários profundos eu só posso dizer que achamos um pai pior do que o Ging nessa obra. O Gig é o santo, né, mano? Existem vários pais pior que o Ging, viu? Gendo é pai do ano, mas assim, não é novidade. O é que a gente vai descobrir coisas piores nos futuros filmes, né? No 3 e no 4 ali. É. Aqui não tá muito diferente da série, mas nossa, o que vem depois, cara, nossa! É bem pior. E se você quiser saber sobre pais ruins, Evangelions, é mecha ou não é mecha? E mais mistérios dessa série de Rebuild de Evangelion, depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? E-mails novamente. Faz tempo que a gente não traz, né? Mas acumulamos aí. E o primeiro é o MDA 198 Dead Demons Destruction, melhor nome de anime. Pô, é uma trava-língua de falar, né? E a Sandrix falou: Dead Demon Destruction foi o melhor anime de 2024, considerando que Free Eren estreou em 2023, seguido de perto por Dungeon Mesh. Eu vou falar pra você, viu? Se seguir essa premissa que ela falou, que não vale anime que começou em outubro de 2023, eu tava vendo a lista ali de animes de 2024, estreias de animes de 2024, e ela tem razão, viu? Sim, eu tenho. Se não for o melhor, tá ali no top 3 fácil, assim, entendeu? Realmente foi um expoente aí de 2024, apenas só que por questão de marketing não pegou tanto, né? Mas a gente até comentou sobre isso no cast. Uma questão de juiz da Crunchyroll. Também, mas enfim. Ele não entrou ali na votação para melhores do ano, infelizmente, né? Ele não é tão popular quanto, mas realmente, pra mim, melhor do ano, sim. Muito válido essa mensagem da Sandrix. E mensagenzinha do MDA 197, Air Gear. O cast que eu nunca achei que a gente ia gravar. Mas enfim, o Wesley diz o seguinte: ótimo programa, eu realmente não estava esperando por essa pedrada. Air Gear foi um anime muito marcante da minha adolescência, a estética, a história diferente, tudo era maneiro. Sem contar que só de ouvir essa abertura dá vontade de sair correndo. Me traz boas lembranças de uma época onde tínhamos vários shonens de lutinha saindo, bons tempos. Pô, era bem essa época assim, né, de ter vários shonenzinhos. Eu lembro que foi um pouco antes de começar aquela, eu falo que é a época das trevas do anime, que só tinha Ichi pra todo lado. Mas, pô, eu lembro que ele era
ele chamou a atenção porque ele era mais diferente disso, né? Tipo, não era lutinha de guerra e tal, não era uma galera de patins motorizados, tá ligado? Era uma parada bem diferente, assim. E legal é que ele cheira a adolescência, né? Ele totalmente adolescência, né? O Al Great não tem como, né? O Al Great, ele só não foi diretor da Malhação, o resto ele fez tudo. Porque ele não recebeu o convite, né? Pô, senão ele teria sido também. Com certeza. Também tem mensagem do Caio César. Eu acho que a UST JR Gear faz um trabalho sensacional. Conversa muito bem com toda essa atmosfera urbana proposta, misturando hip hop com eletrônica e batidas de disco music que eram justamente tocadas nas antigas Rollers Jam. Foda demais. Olha aí, é verdade, né, velho? Tem toda essa pegada, né? Tem todo esse visual do Patins, né? O visual urbano, que também é o visual da Malhação, Bruno. Olha aí. Não, é tudo casa, cara. Meu, Air Gear, ó, se você botar Patins na galera da Malhação, vira live action, entendeu? É mais ou menos por aí. Mas concordo, pô, eu sei que a gente comentou, não lembro agora se a gente comentar sobre a trilha sonora no cast, mas de fato ela é bem legal, assim, pô, ela é a melhor trilha sonora da época, não é, mas ela é muito boa, ela cumpriu muito bem a função dela. Seria Air Gear o Super Pato japonês? Super Pato japonês é foda. Talvez. Vou deixar pros ouvintes. Comentei se vocês acham que é o Super Pato japonês. E agora tem mensagem do MDA 196, Monster. E o Martiniano diz o seguinte: eu vivi a serialização de Monster e digo que esperar mensalmente era tão aflitivo que desisti da obra e só reli depois que ela terminou. Cara, eu não peguei a serialização de Monster, mas eu já ouvi falar que realmente tinha essa treta mesmo de demorar pra sair e tudo mais. Eu já peguei ela fechadinha, né? Então, inclusive pegar ponta a ponta. Mas eu imagino, porque tem partes ali que eu fico pensando se fosse quebrado, né? Como é que seria, né? Tipo, ia ser bem aflitivo mesmo. Verdade. Tem mensagem também da Natália. Ela fala que Monster está na minha lista há muito tempo, mas sempre acabo deixando pra depois. Esse episódio me deu vontade de passar ele na frente pra ver o quanto antes. Olha aí. Veja, pô, Monster é excelente obra, pô. Se você gosta desse gênero assim, mais... O que eu posso dizer? Não quero dizer mais adulto, mas mais sério, talvez seja a palavra. Eu acho que é uma excelente pedida. E agora temos mensagem sobre ele. Papo Nerd com Elas Cast 15. Casais que amamos, mesmo não sendo. E a Vani trouxe uma lista de casais aqui que ela considera que são casais favoritos. Eu não vou ler a lista inteira, tá, Vani? Desculpa. São só 10, pô. Lê os 10 aí. Tá bom, então. Ó, se a direção falou, tá valendo, tá? E o primeiro é Rairyza, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O 2 de Minato e Kushina, do Naruto. 3, Emma e William, de Emma, a Victorian Romance. Esse eu não conheço. Yuri e Victor, de Yuri on Ice. Rin e Sesshomaru, né, de Inuyasha. Hinata e Naruto, de Naruto. Edward e Winnie, de FMA, o Metal Alchemist. Yukito e Toya, de Cardcaptor Sakura. Yuki e Itsuomi, de Yubisaki Renren, esse aí, verdade. E Nana, de Nana, né? Nana e Nana é obrigatório, né? Sempre aparece assim, sempre vai fazer sucesso. E Rairyza, eu tô compradíssimo esse casal também, tá? Concordo 200%. Nana e Nana aparece tanto que apareceu também no episódio. Também. É obrigatório, né? Quando falar de casais que amamos, né, cara? Então não tem como. Hinata e Naruto eu gosto também, tá? Eu tô comprado nesse aí. São vários casais muito famosos aí que fizeram sucesso na história dos animes. Também tem mensagem da Sandrix, né? Que comentou sobre a questão do Luffy e Nami, que as meninas comentaram, né? E ela falou, não existe Luffy e Nami. Às vezes o Eiichiro Oda cria cenas para Nami como uma forma de se referir à esposa dele, que era modelo e cosplayer profissional da Nami. Isso confunde um pouco quem não tem esse contexto e joga gasolina na fogueira dos heteronormativos emocionados. Mas a Nami tem mais química com a Robin e a Vivi do que com o Luffy. Também tem mensagem do MDA 148, Diários de uma Apotecária, a novela que a Globo queria ter. A mensagem é da Neide. Essa obra é muito boa. Sobre o Lacan, ele sente amor paterno, mais pra frente da novel, aí eu não vou contar, né? Desculpa, essa parte eu não vou ler, porque são spoilers aí pra quem não viu a obra. Mas obrigado, Neide, por ter tirado essa dúvida que surgiu no episódio. Olha aí que bacana. Inclusive, eu acho que é uma dúvida que até que foi sanada na segunda temporada, né? E isso que eu ia comentar, né? A gente ficou mais agora que, enfim, saiu, a segunda temporada terminou, ela já dá alguns vislumbres disso, né? Então, a gente teve essa resposta, sim, mas bom saber, eu imagino que a gente deve ter lido já a novel mais pra frente e deve ter mais coisa do que a gente viu na segunda temporada, né? Ela
comenta no e-mail algumas coisas que não tem na segunda temporada, que são mais pra frente. E bem bacana de saber. Obrigado mesmo, viu, Lady? Top, tem como. Inclusive, eu quero aproveitar, Bruno, e agradecer que semanalmente, toda vez que a gente lê aí nossa parte de mensagens e e-mails, tem o público feminino novo aí chegando. Temos a Sandrix, a Neide. Toda semana tem uma pessoa diferente aí. Sejam bem-vindas, é muito bacana, sabe? A gente sabe que podcast, mídia total, em geral otaku, né? Conteúdo em geral otaku, o público feminino é sempre muito menor. E o público vem crescendo muito. Isso é sinal de confiança no nosso material, né? Então a gente fica muito feliz de ver a crescente do nosso público feminino. Sejam bem-vindas e continuem com a gente. Exatamente, galera. Isso aí, mandem. Exatamente. Inclusive, quero aproveitar também, né, pra dizer que o MDA estará semana que vem no Anime Friends, amigo? A gente estará no Anime Friends. Na quinta-feira tem um papo sobre RPG nos animes, animes que são inspirados em RPG. Vai ter eu, o Bruno, o Lucas, o Ansem. No sábado vai ter Papo Nerd com Elas sobre 25 anos de Cardcaptor Sakura no Brasil. E no domingo tem o nosso Battle Shonen Batalha, amigo? A gente botando os Battle Shonen pra brigar. E Bruno, fora isso também você tem uma coisa diferenciada no Anime Friends também, não tem? Pra quem não sabe, eu, além de podcaster, também sou músico e DJ, então estarei todos os dias no Anime Friends a partir das 8 da noite no Tamashi Stage, o palco novo lá, encerrando o dia do evento com uma baladinha otaku, né? Então assim, a gente vai tocar remixes, músicas de anime que vocês amam. Se estiverem lá, colhem a partir das 8 da noite, estarei lá no palco tocando. Eu, o Chiaco, que é meu sócio nessa empreitada aí da Animation, estaremos lá fazendo a balada otaku no AF25. E lembrando também que semana que vem ele vai chegar, ele estará entre nós, Bruno. Ele? O episódio 200, o especial de RPG parte 2, o MDA no Isekai parte 2, o segundo despertar. O aclamado, o esperado, o tão desejado podcast de RPG do MDA, né? Inclusive tá delicioso. E já digo que vão ter dublagens novas, viu? Terão novos podcasters de outros podcasts aí participando como personagens desse especial. Então fiquem de olho que vem aí. Isso aí. Inclusive eu vou alongar aqui o Lucas que lute, entendeu? Mas eu faço. É uma excelente oportunidade, já que nós estaremos ali no AF, é uma excelente oportunidade para você, ouvinte, escutar o primeiro podcast de RPG, escutar 1.5, que é o nosso bastidores sobre a gravação. E se você estiver no AF, troca uma ideia com a gente sobre o que você achou da RPG, como é que foi, o que você espera pra parte 2. A gente vai adorar falar sobre o RPG ali com você e trocar uma ideia de como foi, do que a gente tá pensando. E vai ser muito da hora essa troca. Exatamente. Inclusive, episódio esse, parte 2, que vai estrear no dia do nosso painel sobre RPG no Anime Friends. Então, isso aí. Você pode ouvir e bater um papo com a gente lá sobre o episódio também. Bora pro episódio? Vamos que vamos. Então, tchau. Nomes originais: Evangelion Movie Joe e Evangelion Movie Ha. E se você nunca ouviu falar desse nome assim como eu, vai ficar mais fácil agora. Nomes internacionais: Evangelion 1.11 You Are Not Alone e Evangelion 2.22 You Cannot Advance. Então sim, galera, a gente vai cobrir aqui nesse cast só os 2 primeiros filmes, tá? Lembrando que são 4 filmes, a gente vai cobrir só os 2, porque senão esse cast vai ficar 5 horas, né? E deixando claro que você, ouvinte, já está ciente sobre a série do Evangelho, então nós tomaremos ciência que você já assistiu a série para você poder ouvir este podcast dos filmes, certo? Porque nós vamos também tratar alguns pontos da série. Exatamente, não vai reclamar de spoiler, cara. Por que são 2 filmes e um podcast só? Porque pensem com a gente aqui, querido ouvinte. O primeiro filme é basicamente o conteúdo do início do anime, que a gente já conhece. Poucas mudanças, de verdade. O que muda pra valer mesmo é o segundo, que provavelmente vai tomar mais tempo aqui do nosso debate. Principalmente o final do segundo filme, que é uma maluquice, assim. Então, se você é fã da série de Evangelion, beleza, pode embarcar conosco. Se nunca ouviu falar de Evangelho, nunca assistiu nada, aconselho que assista a série antes de vir aqui, porque senão vai ficar perdido, sabe? Pra deixar bem claro. Aí, ou veja os filmes, né? E aí volta o cast também. Ou faz o caminho contrário, perdido mesmo, né? Porque Evangelho é uma jornada de descobrimento. Gêneros: drama, ação, aventura, sci-fi e mecha. Sim, tá? Tá na ficha. Depois a gente fala sobre isso. Sim, sim. A data do primeiro filme é 1º de setembro de 2007 e do segundo, 27 de julho de 2009. Então é antigo já o filme, né? Basicamente aí
aí. É curioso porque são 2 anos só de espaço, e já do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto, é gigante o espaço entre eles. Do terceiro pro quarto é basicamente 10 anos, né? Basicamente passou aí 18 anos do primeiro, né? Quase 18 anos. O streaming no Brasil, na Prime Video, você tem os 4 filmes. Dublado ainda. Dublado, inclusive, né? Dublado. O estúdio é o Cara, não sei como é que fala. Estúdio Cara. Cara, é mesmo? Então acertei. Que fez Kaiju Number 8, que está fazendo Gundam de Kyux nesta data de gravação. Não sei se fala assim. De Kyux. Diquax. A pronúncia é Diquax. Caraca, eu lia esse Gundam como Gundam de Cus. A pronúncia é Gundam Diquax. Não fica muito melhor, não. Não fica muito melhor, não. É que nem o pato, Quack, sabe? Diquac. O pessoal na fanbase de Gundam a gente chama de Diquac. Na dublagem em português do Brasil eles chamam de Quax. Por algum motivo, acho meio feio. E, pô, como nem tudo é perfeito, né? Eu tinha que deixar aqui na pauta. Eles fizeram também Darn the Franxx, daí então todo mundo tem seu pecado pra carregar, né? Também tem que falar do filho feio, né? Pra mim já é o Darn the Franxx, pô. Eles fizeram mesmo Darn the Franxx, porque se eu não me engano, Darn the Franxx é A1 Picture Trigger. Um combo de estúdios que fez Darn the Franxx, se eu não me engano. Tinha gente de Evangelion no meio. Tem um pouco de Cloverworks. Mas não me surpreenderia se tivesse dedo da Cara. O cara não é estúdio, ele produziu Darn the Franxx. Parte da produção, ele não é estúdio. Assim como eles produziram Kaiju número 8. Eles não fizeram, eles não animaram, tá? Só pela produção, justo. Eles fizeram mais filmes. Por exemplo, eles fizeram até um filme do Pet Labor, cara. Ó, isso é novidade pra mim, 2016. Pet Labor Reboot. Olha só, cara. Eu sou bastante fã de Pet Labor, nem eu sabia disso. A direção, a gente vai falar mais sobre essa figura, mas o famoso, ele é a lenda Hideaki Anno, que basicamente dirigiu tudo de Evangelion, que por acaso é o cara de Evangelion, né? Mas enfim, é o cara do Evangelion. É o cara do Evangelion. Que na força do ódio tomou a série dele pra ele, porque não queriam devolver. E falou, é meu, eu que faço aqui. No Brasil, como o Rubix bem comentou, temos a segunda dublagem no caso, da Vox Mundi, com a direção de dublagem da Letícia Quinto. A fonte é o mangá original, né, Gênesis Evangelion. Mais ou menos, né? O mangá e o anime de Evangelion saíram juntos nos anos 90. O mangá saiu um pouco antes, mas a produção do anime já estava avançada. Então, tecnicamente, é uma obra multimídia, que foi produzido o anime e o mangá ao mesmo tempo. E o Rebuild não tem nada a ver com o mangá, tá? Só pra deixar bem claro. E tem a ver mais ou menos com o anime antigo. Você tá entendendo, né, vídeo? Já que a gente tá se metendo aqui, né? Assim, tem 14 volumes. No Brasil é publicado pela JBC, o mangá, e tá no volume 7. E o autor é ele, né? O mesmo diretor, Hideaki Anno. Então o cara, ele escreve a obra, dirige, o cara é multitarefas. O mangá no Brasil já terminou, tá? São 7 volumes no total. A última versão que a JBC lançou, tenho aqui na minha coleção. Isso aí. Que é a versão definitiva aqui do Evangelion, né? Isso aí. O mangá é escrito pelo Hideaki Anno e desenhado pelo Yoshiyuki Sadamoto, né? Que é o artista das artes conceituais e promocionais do Evangelion dos anos 90. Evangelion, aí. Mas o cara é o MacGyver dos filmes, né? O MacGyver dos animes, no caso. Bom, pra gente começar a discussão aqui, eu vou pedir pro nosso grande amigo Vupeta Hobbit japonês ler a sinopse aí. Só pra deixar mais uma afirmação antes, que o primeiro filme, ele cobre, né, a série original do episódio 1 ao 6, e o segundo filme, ele cobre mais ou menos do 7 ao 19, até ele começar a entrar, realmente, tipo assim, uma parte narrativa totalmente nova, né? Embora o segundo filme, ele já desde o começo, te coloque pontos que não existia na série original. Deixa eu fazer a sinopse. O cara roubou, mano. Vai lá, manda aí. É que o Chris é o sinopse mesmo. Tal qual o Hideaki Anno. Manda aí. Exatamente. Evangelion, pra quem não sabe, conta a história de um rapazinho, pré-adolescente, meio adolescente, de, sei lá, 15 anos, chamado Shinji Ikari, que é um cara com sérios problemas de confiança. Ou seja, um adolescente comum. Porém, nós não sabemos o que motiva isso. Nós vamos descobrindo a partir de sua jornada quando ele deve reencontrar seu pai em Tóquio 3. E aí a gente descobre o plano de fundo, que o mundo de Evangelion é um mundo pós-apocalíptico após um evento chamado Segundo Impacto, que devastou o planeta Terra, derreteu as calotas polares, mudou o eixo da Terra, mudou os polos magnéticos, o clima da Terra tá uma merda, um verão eterno que acontece no Japão, por exemplo, que aliás é marcado genialmente por cigarras que ficam cantando o tempo todo. Tanto que por isso tiveram que trocar Tóquio de lugar. Exatamente. E basicamente se criou uma instituição internacional
internacional chamada NERV, que tem como objetivo prevenir um novo impacto como aquele. Mas o que causou aquele impacto? Ninguém sabe, das pessoas de fora, mas no fim das contas, a NERV sabe. E são criaturas externas à Terra que eles chamam de anjos. E a forma de defender a Terra dos anjos, porque eles estão vindo buscar alguma coisa, que a gente vai descobrir ao longo da série, né, da história do filme, é através das unidades EVA, que são, supostamente, à primeira vista, robôs gigantescos que somente crianças nascidas no ano do segundo impacto podem pilotar. Mais pra frente descobrimos que os EVAs, na verdade, são criaturas orgânicas armaduradas, que têm uma ligação intrínseca com essas crianças. Shinji é uma delas, e seu pai, Gendo, é o diretor da NERV. E aí as coisas começam a se interlaçar. E o drama do Shinji e como uma criança envolvida em um conflito que é muito maior do que ele pode imaginar, e também suas questões familiares afloram, né? Então aí é a questão do primeiro amor com as meninas que ele vai encontrando, é questões de autoridade com seu pai, o descobrimento sexual, afloramento sexual ali, né? O desabrochar, seja pra ele se descobrindo com garotos ou garotas, e até mesmo um Édipo, né? A história do Édipo ali, do homem apaixonado pela sua mãe, sem saber. Olha só! Ai. Misturado com muito simbolismo histórico e religioso. Olha, a mitologia criada em Evangelho, ela é muito rica, muito complexa, muito bem feita, inclusive. É uma delícia a mitologia de Evangelho. É tema de tese de pessoa. Você pensa, é sério. Você vai no Google Acadêmico, é tema de tese, entendeu? Então, tipo assim, é muito amplo, cara. Sim, sim. Aliás, só um disclaimerzinho, que você tinha falado da NERV, né, na sua sinopse, ô Chris. Eu mandei no staff aí, ó, um print de um aplicativo chamado NERV Disaster Prevention. Isso aqui é um aplicativo muito usado no Japão para alerta de terremoto. Toda vez que vai dar terremoto, se você tiver esse aplicativo, ele vai te avisar na sua tela, em tanto tempo, uma estimativa do grau de magnitude que vai impactar no país e o local também que vai acontecer o terremoto e quais áreas vão abranger. Então aqui diz que tá instalado no print que o Vulpix mandou, significa que o Vulpix tem no celular dele, e quando ele vê o negócio no celular, ele sai correndo pra um prédio que ele entra pra dentro da terra, né, e se protege ali, né, porque no Japão todas as cidades são assim, né, o Vulpix. Exatamente. Todos os prédios, eles são retráteis, eles entram pra dentro do chão, né, que nem no anime, né. Isso a gente vive no Tóquio 3. E se você for ver o aplicativo, né, vocês podem até pesquisar depois, vocês que estão ouvindo, né, esse aplicativo, o aplicativo, ele tem igualzinho o símbolo da NERV, que é vermelhozinho, com o nome escrito NERV, aí tem um capacetezinho. Exatamente. E eu não tinha percebido isso, só percebi isso essa semana. Falei, caraca, eu tenho esse aplicativo NERV, deixa eu ver aqui. Aí eu fui ver assim e realmente era isso mesmo. Ah, mas tu não leu, né, Vulpix? A alfabetização é uma coisa importante, sabia, amigo? Tá no título do bagulho, mano. É que assim, eu tenho esse aplicativo, mas eu não preciso usar, sabe? É tipo, ele fica em stand-by no meu celular, então eu nunca preciso abrir ele. Entendi. Aham, é que tu tanca os terremotos, né? Pior que, assim, dizem que tem terremotos toda semana, mas a gente não sente, né? A gente prende normal essas coisas. Eu percebi, né? Bom, e já que vocês deram o contextão, aí a gente vai entrar um pouco aí na discussão, porque esse é o plot, né? Esse é a base que a gente começou a discutir. Tóquio 3 existe o Geofront, né? Que é basicamente a cidade, né? Talvez assim, o planeta está devastado. Eles adaptaram Tóquio, a cidade de Tóquio, para ela poder ser também retrátil. Então, quando entra em momento de batalha, essa cidade ela vai para baixo do chão, né? E existe uma camada ali chamada Geofront, onde está mesmo a galera, né? Uma pirâmide, né? E tem toda uma questão ali de uma pirâmide que faz a proteção externa. Tem o QG da NERV, ele está lá dentro, né? Está dentro da Terra. E, como bem disseram, a gente começa o Rebuild of Evangelion não com uma introdução, mas sim como praticamente uma cena de pré-ação, né? A gente já entra no filme quando o Shinji ele vai ser buscado pra pilotar a Unidade 1, porque tem um anjo invadindo a Terra, né? É o primeiro anjo que a gente vê na série, salvo engano, não lembro, o terceiro anjo, o terceiro ou quarto anjo. Sarakiel, né? Eu não lembro os nomes, eu sei do número, né? Isso a gente vai até falar, mas no Rebuild eles seguem pelo número, né? Então é o terceiro ou quarto anjo. Sim, sim. E que a primeira cena que a gente já vê já é isso, né? Essa questão de que o Shinji, que é um garoto, é colocado frente a um robozão. E aí começa o famoso meme, que a internet sempre tem até hoje, que é entra na droga do robô, Shinji. E aí começa uma discussão, né? Que é tipo assim, mas essa questão de a Terra precisa ser defendida por um garoto de 15 anos, que ele nem tem noção do que acontece
conhece, né? Porque ele já nasceu nesse contexto do pós-apocalíptico. Ele não conhece o pré, né? Ele só conhece o pós. E aí começa toda essa discussão. Antes de nós entrarmos nas questões filosóficas, eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre o contexto que antecedeu a produção desses filmes um pouquinho, porque a gente falou do Hideaki Anno, né, dele brigar com a Gainax, por exemplo. Na minha visão, isso é uma coisa que fala muito sobre esses filmes, principalmente quando a gente chegar lá no quarto, né, que ele critica bastante, até com metalinguagem, os estúdios, né, e tal. É como se ele estivesse mandando o dedo do meio pros caras, né. A gente vai vamos pincelar, mas só dar um prévio, assim, galera. O Hideaki Anno, né, o criador do Evangelion, né, não tava feliz, na verdade, com o anime, né, porque o anime dos anos 90, que saiu pra televisão, deixou ele insatisfeito, principalmente por questões de direção, né, da equipe do estúdio Gainax, também como questão orçamentária. Isso é uma coisa que é bastante conhecida, né, tanto que levou a um final extremamente introspectivo que causou uma racha, né, uma rachadura na fanbase de Evangelion até hoje, né, nós temos ecos disso. Isso levou à produção de um filme chamado The End of Evangelion, que contaria o final no mundo real, e isso deixou, na verdade, mais pessoas insatisfeitas do que satisfeitas, né, com o final verdadeiro, e aí ficou por isso aí, sabe, um monte de merchandising, porque Evangelion foi um divisor de águas ali do entretenimento japonês. Isso. É um marco na indústria de anime, né, até hoje é um marco na indústria de anime. Exatamente, principalmente dos animes de mecha, assim, porque tecnicamente Evangelion é um anime do gênero mecha, porque ele tem as características, sobretudo características históricas e filosóficas do anime de mecha, como a representação da herança maldita pós-guerra do Japão, né, do Japão imperial e tal. Só que os Evas, eles não são de fato mechas, então isso gera debate, né, entre o público. Os Evas não são mechas, mas o gênero é mecha, no fim das contas, né. Aí o que acontece? O Hideaki Anno queria criar um rebuild desde os anos 2000, porque ele queria talvez criar uma interpretação nova para Evangelion do mesmo jeito que Gundam nos anos 90 estava recebendo, né, porque nos anos 90 nós tivemos ali reinterpretações bem interessantes de Gundam, que saíram do Universal Century. Então a gente teve de Gundam, que foi basicamente Gundam com super robôs e batalhas super espalhafatosas, e Gundam Wing, que é bastante exagerado também, apesar de ser bastante calcado nos conflitos de colônias no espaço, que nem o Gundam original de 79. E aí ele queria muito seguir por aí, só que teve problemas. Entre os problemas é a questão de direitos autorais, porque Evangelion, na verdade, ficou com o estúdio Gainax, que era o estúdio no qual o Hideaki Anno ajudou a criar, né? Fim das contas, ele brigou com todo mundo e tomou pro estúdio dele, o estúdio original dele, da família dele, ele e o filho dele, né, que são os donos, que é o estúdio cara, o nome Evangelion. E a partir daí, eles criam o Evangelion 1, que é esse aí que a gente o primeiro de todos que a gente tá falando, que é You Are Not Alone. E esse filme, ele começa bastante conservador, talvez como uma forma de não assustar os fãs. O resto, a gente vai conversar aqui sobre o desenvolvimento disso. Mas, basicamente, o Hideaki Anno, ele queria dar uma interpretação nova, e a partir dessa interpretação nova, com as novas perspectivas de vida dele, bem diferentes daqueles que ele tinha nos anos 90, a gente vai ver isso bem claro no quarto filme, que o ponto de vista depressivo, né, e emo dele lá, mudou completamente. Ele acaba se tornando um cara bastante alegre em alguns pontos de vista. Ele celebra a vida, né? Que tem esperança. É isso. Esperançoso, né? Diferente do Hideaki Anno lá do final, que todo mundo vira tangue. Enfim, eu acho que é importante lembrar desse acontecimento, assim, né? E até mesmo aqui, Gundam foi importante e influente pro desenvolvimento de Eva, sabe? Porque o pessoal acha que Eva foi o primeiro de todos os disruptores do gênero mecha no anime, mas não, Gundam fez em 79, e graças a Gundam, Eva surgiu, né? Mais uma vez, Gundam influenciou Eva, acho legal isso. E depois a treta dele com o Gainax, né? E a fundação do estúdio cara. Isso entra um ponto do Rebuild of Evangelion, porque muita gente que eu vejo, assim, que não conhece Evangelion, ou que conhece e não entende a cronologia de Evangelion, porque, de fato, cara, é muito bagunçado a história de Evangelion, né? Pergunto, mas e o Rebuild? O que é? O que eu vejo? E é isso, assim, o Rebuild, o primeiro é mais conservador, mas ele é uma reinterpretação, porque o universo de Evangelion é muito interpretativo. Esse talvez seja a principal treta aí que a gente vai debater muito aqui. Assim, tudo que você vai ver Evangelion, você pode interpretar de diferentes formas, porque ele, por si só, é uma obra que se apoia em muitas outras coisas, e essas outras coisas que ele se apoia são também interpretativas. Não são fatos ou dogmas, né? Acabam sendo mais coisas que são do mundo interpretativo, ou são históricas e questionáveis, ou são crenças, ou são outras coisas que vão permitir que a gente reinterprete a obra, né? E aí,
voltando a esse ponto do pós-apocalíptico e do Shinji, tem essa questão, né, de assim, muita gente critica o Shinji por ser como ele é, mas ao mesmo tempo, muita gente esquece do lado psicológico da coisa, porque o Shinji é um garoto, é uma criança, e ele é colocado a uma situação ruim, vamos dizer assim, né, de entrar aí no robô e faz o trampo, com um pai que é totalmente ausente na vida dele, e que ele tem aquele complexo de eu quero agradar meu pai de alguma forma, né? E basicamente é esse o mote do primeiro filme, né? O mote do primeiro filme é o Shinji vivendo nessa situação de piloto da Nerve, e que ele quer agradar o pai dele. O Shinji, ele não é só ausente do pai, ele é ausente de qualquer pessoa da vida dele, né? De tudo, né? Ele é uma criança carente, né? Sim, ele é uma criança carente, possivelmente com traços de forte depressão, né? Porque ele é uma pessoa que tem medo de confiar nas pessoas, tanto que a gente vê, tanto na série quanto no filme, que ele tem medo de quando a Misako, ela tenta se aproximar dele e chama pra morar junto né, com ela. Ele tem medo de entrar na casa porque, pô, vou deixar alguém entrar na minha vida pra depois eu ter a mesma dor de novo, né, que eu sempre tive. Será que vai ser bom pra mim? Né? Então, ele tem muitas questões pessoais, né, com traços de trauma pra ser debatido, pra ser estudado. E isso é o que molda o personagem Shinji, né, como ele é, esse medo dele de querer fazer alguma coisa, né, de querer estar sempre querendo a aprovação de alguém, a aprovação do pai dele, de querer estar fazendo algo por alguém, não por ele mesmo, né, e que mais que era? Ele tem aquela coisa de não ter o afeto, né, ninguém traz o afeto pra ele, né, de um afeto de carinho, ele não tem esse afeto de carinho na vida dele. Isso aí. É o dilema do porco espinho, né, que eles falam. O medo ali de se aproximar das outras pessoas e se machucar e machucar os outros, né. É o mecanismo de autodefesa dele. O mecanismo de autodefesa. E é muito engraçado também, como vocês citaram, no começo da série parece que ele tá procurando o lugar dele, né? Pra que ele existe? Por que ele tá ali? Isso. Ele tá ali pra quê? Pra se aproximar do pai? Ou pra pilotar o Eva? Ele só serve pra pilotar o Eva? O único jeito dele se conectar com o pai e talvez ter um reconhecimento é ele entrando no robô e lutando com criaturas que podem destruir tudo ali? É muito complexo, né? Eu acho que antes da gente olhar pra tudo, a gente tem que olhar pro Shinji e entender as motivações, a idade dele. Eu tenho 33 anos. Eu acho que a gente olha de fora e a gente fala, putz, o Shinji é um bundão. Mas, olha o fardo que aquelas crianças carregam por terem que pilotar os robôs e basicamente ter o destino da humanidade ali, né, na mão delas. É um peso muito grande pra qualquer um. Até pra um adulto seria um peso. Imagina um adolescente. Eu acho que das crianças ali, que todas as crianças elas não batem bem na cabeça, né? Eu acho que o do Shinji, no caso, ele é a criança que ela é mais humana, assim, sabe? Porque o Shinji, ele tem traços de crise de identidade, né? Que a gente vê claramente nisso, porque ele não sabe do que ele quer fazer, o que ele é, né? O que ele vai se tornar, pra que ele tá ali, né? Nesse mundo. Ele tem esses traços também de não ter amor próprio, né? Ele não sabe o que é amor próprio, porque ele não sabe como é se amar, né? E ele não sabe o que, assim, isso também juntando com todo traço de depressão, traço de crise existencial, né? Isso molda todo o personagem que o Shinji é, de que chamam ele de bundão, né? Mas aí se vamos pegar, por exemplo, se fosse no nosso mundo aqui, a gente tivesse na mesma situação, que pessoa teria mentalidade suficiente pra ter o mundo carregado nas nossas costas, você tendo que pilotar um Eva, você podendo se machucar, com muita dor, podendo morrer, o mundo inteiro dependendo de você, e como é que vai ficar a sua cabeça? Assim, sua cabeça ficaria boa? Duvido muito, tem que ser muito forte. Tem uma frase, se você for o autor dessa frase e tiver ouvindo esse cast, peço desculpa, tá? Eu não lembro quem foi agora. Eu te desculpo. Ah, tá, obrigado. Que o Shinji, ele é um produto de um mundo morto. E eu concordo um pouco assim, porque o questionamento que se faz em cima do Shinji e principalmente os personagens adultos da série, isso que eu acho legal, os personagens adultos do primeiro filme, eles questionam, esperam do Shinji uma posição dele de herói, que ele vá lá, pega o fardo e resolva a parada, porque só ele pode pilotar aquele Eva, ele é a criança escolhida, tô tocando de mão agora, mas ele é a criança que pode pilotar aquele robô, então os adultos esperam, só que ele não tem essa sensação de que ele tem que proteger o mundo, porque pra ele o mundo já é aquilo morto, já é aquele lugar ali que tem pouca vida, sabe? E durante o filme, ele vai conhecendo alguns amigos, né, vai conhecer novas amizades,
amizades, e ele vai ter o que proteger, né? Esse é, acho que, a grande parada do Shinji, assim. Ele é oco, né? Ele é humano, mas ele é oco por dentro. Ele não tem o que ele quer proteger. Porque ele não tem o pai, ele não tem amigos, não tem a mãe. Tu tava ouvindo aqui, né, o que vocês estavam dizendo e cozinhando ideias. Por que nós dissemos que é importante que o ouvinte aí já tenha passado pela série original, né? Porque todas as análises que nós temos aqui, elas vão vir um pouco enviesadas da série original também, né? Então, por exemplo, o Shinji, como um garoto normal, ele nunca teve qualquer tipo de afeto, tanto que o dilema do porco espinho que vocês citaram é perfeito, né? Que a série aparece, retrata esse assunto. Ele não consegue aceitar afeto, então ele não sabe lidar com isso, então ele reage através da violência, né? Ele nega isso. Então, ele é a primeira criança que aparece depois da Rei Ayanami, que, bom, ela tá lá por um motivo bastante específico, né? E aí ele tem o Eva, né? E o Eva, ele é o único lugar que ele deveria pertencer. Todos dizem isso, né? Tu tem que subir lá, tem que ir lá, tu tem que fazer, esse é teu trabalho. Se não participar disso aqui, o mundo pode ser destruído. E é interessante como o Eva 1, né? Por que ele é criança escolhida? Porque o Eva 1, ele tem a essência da mãe dele, né? A alma da mãe dele tá lá, né? Então, o fato de ele retornar ao útero, né, da mãe dele, ele retornar à essência da mãe dele, ao mesmo tempo de ser algo aterrorizante, porque é um afeto que ele nunca teve, né, é algo que é uma aproximação que ele desconhece, ao mesmo tempo é doloroso, porque é onde ele encontra a violência, ao mesmo tempo que seria aconchegante, porque é o que protege ele do mundo exterior, ainda é o lugar da violência. E então, o que a gente vê nesse primeiro filme do Evangelion? É o mundo sobre as costas de um jovem garoto, né? Então, os 6 primeiros episódios da série original, eles são um anime de ação de robôs. E esse filme, ele é bastante focado nisso. Então, tu tem o drama do Shinji, tu tem a questão dele, como é que eu vou me encaixar nisso? Porque eu não sei me encaixar. Então, ele sofre muito com a questão social e ele sofre muito com a questão física também. E essa parte aí, o Hideaki Anno decidiu deixar igual. Porque, na minha visão, aí é a minha opinião, né? Essa parte é perfeita no original. Justo. Acho que manteve, só melhorou realmente a animação, cara. Acho que a animação é da época também, né? Ele trouxe tecnologias novas e tudo mais, mas ainda assim tem a mesma essência. Com certeza. Ele muda as batalhas, como as batalhas se desenvolvem, né, também. Isso. Eu tenho aqui as principais diferenças detalhadas. O primeiro é, no caso, a abrangência da história, isso que é interpretativo, né, que no original do 1 ao 6, os episódios, né, do 1 ao 6, ele é adaptado, já mencionado anteriormente, né, pra esse filme, e no Rebuild é uma reinterpretação mais direta desses episódios, né, com fidelidade na trama, mas com sutis mudanças que a gente já tinha falado, né, do roteiro, ritmo, estilo visual. Agora, sobre o visual e a animação, o tradicionalzão de 95, né, ele é mais limitado, e aqui no 1.1 ele tem mais animações de HD, CGI de ponta, né, que eles são muito melhores feitos, né, principalmente os anjos, né, eles são bem mais trabalhados na questão artística, né. O ritmo e tom, né, que no 1.11 ele acelera o ritmo, corta partes mais lentas e dá mais ênfase na ação, né, o que é um tom um pouco mais acessível para o espectador, até porque tinha que encurtar o tempo ali, né, do filme. Há mudanças na história, né, a gente tem bem pouca coisa, né, por exemplo, tipo Ramiel, que é um dos anjos lá, ele tem um novo design e ataques diferentes, né, e eles usam feixes rotativos e muda a forma do CGI. Algumas falas e cenas, elas foram reescritas para dar mais impacto emocional. A interação entre personagens é ligeiramente diferente, né, mais direta e menos ambígua, e pequenas pistas visuais, né, que surgem, que os rebuilds não são apenas remakes, mas que eles talvez dêem uma continuação, né, tipo no final do filme, por exemplo, a gente tem a parte introduzida do Kaoru Nagisa, né, que ele aparece lá na lua e tem as falas dele, né, certo? Aí. No início do filme também. Isso, nesse filme também. Tu tem um take da praia, né, da praia com a água vermelha. Eu até comentei isso no Zap lá, quando a gente tava debatendo sobre diferenças. Então os cracudos de Evangelion, assim, eles falam, olha, por que o Hideaki Anno colocaria esse take aqui se isso não é uma continuação, sabe? Porque no final da série original, o mundo acaba. Porque o plano da instrumentalização humana acontece. Então a humanidade toda, ela perde o seu campo AT, né, o seu campo de terror absoluto, que criava a individualidade de cada pessoa, e todo mundo se funde no LCL, né? E aí todo mundo virou Sukutang, né, que é um clássico aí do Eva, menos o Shinji e a Asuka. E aí, o que dá a entender? Que a partir desse mundo, as pessoas retomariam as suas individualidades, como assim o Shinji e a Asuka, e o mundo se reestruturaria, e um ciclo novo. E por que o Hideaki Anno colocou esse take no início desse filme? Se
aí todo mundo pensa, talvez seja isso mesmo. Talvez os rebuilds sejam um ciclo novo. E a história esteja acontecendo de novo. Tanto que os anjos, eles são diferentes, né? Uhum. O primeiro filme, eu vou tentar ser mais curto, porque o primeiro filme, como o Chris falou, assim, ele é meio que ele é bem conservador e ele tenta ser mais resumão do que aconteceu do anime, né? Mas tem um ponto que a gente vai pegar nesse tópico aí também, o Pix, que é qual que pra mim é outro ponto que diferencia um pouco do anime, tá? O anime, ele deixa claro que Evangelion tem uma ligação muito forte com o cristianismo, mas no anime isso não é tão mais demarcado igual no filme. O filme, ele dá muito mais pistas e mais análises sobre isso e mais pontas pra você observar do que no anime, até por causa de produção, tempo, etc, né? O filme você tem um tempo muito maior pra isso e mais orçamento também. Os Dungeons vai entrar nisso, mas Evangelion tem uma ligação muito forte com essa parte. Então, muito nome, muita referência, muita coisa que a gente vai ter que interpretar, tá? Então é uma interpretação que a gente vai fazer. Você pode concordar ou não com o seu estudo ou não. Não sei se alguém aqui é formado em teologia, aqui da mesa aqui, eu não sou. Mas, inclusive, é uma coisa que eu fiquei muito pensativo. Falei, cara, se a gente que tá aqui no Brasil, que é um país majoritariamente católico, que a gente tem essa noção do que é o cristianismo, em um país como, por exemplo, o Japão, onde a maioria é não católico, Budista e shintoísta. como é que eles interpretaram isso, entendeu? Sim, sim. O ponto dos anjos, que já começa com pedrada, né? Que já tem Adão e tem os Evas também, né? Tem os Evas. Os Evas, no caso, não são Adão e Eva. Tem Lilith, aí tem os nomes que vêm de anjo, né? Nome bíblico, no caso, que tem lá o Ramiel. São todos nomes bíblicos, né? Aí que tá, a maioria desses nomes de anjos, eles não aparecem na Bíblia. Poucos anjos são nomeados na Bíblia mesmo. Eu não sei dizer o quanto desses nomes de anjos, assim, eles são conhecidos nesse gnosticismo, nesse mundo meio adjacente, medievo, sabe? Dos estudos das escrituras. Uhum. Tipo, angelologia, demonologia, mas tem nomes em hebraico, então deve ter alguma relação com algumas escrituras, sacou? Tipo, Sarraquiel, Ramiel, entendeu? Isso. É exatamente essa ligação. Assim, ele vai pegar tanto do católico quanto do hebraico, ele tem essa ligação, né? Os dois. Sim, e tem coisas que vêm também de várias culturas, assim, sobretudo babilônica, né? Por exemplo, e conceitos religiosos no geral, o terminal dogma, né? Sim. Dogma é um conceito importante para religiosidade. Sim. Outras coisas do cristianismo, por exemplo, os computadores, eles são os 3 reis magos, né? Que encontraram Jesus Cristo. Sim. Então é bem interessante isso, né? Isso a gente teria que entrar também na parte geral de como foi criado toda a parte da humanidade, tudo, né? Do mundo, a vida na Terra, né? Essa parte não aparece necessariamente no filme, importante deixar bem claro, né? Eles não contam isso, né? Toma spoiler, é isso. É isso aí. A gente faz mais de 10 anos, né? Já tá liberado da spoiler. Eu acho que ajuda a compreender tudo, mesmo seja spoiler, né? Dá uma noção. O conceito de Evangelion, assim, isso não aparece no filme, e isso é vagamente contado, principalmente no segundo, terceiro e quarto, os caras meio abandonam um pouco disso, mas isso tá lá. Tá na série, né? Então, essencialmente, existe uma deuses astronautas aí, né? Uma raça superior, antiga, anciã, que meio que semeia planetas. E aí eles semearam a Terra, sacou? E aí o problema é que duas sementes de origens diferentes chegam na Terra e isso meio que causa um problema. Eles não podem coexistir mais de uma semente semeadora, né? E o primeiro foi nomeado o primeiro impacto, certo? Que foi o Adão. Isso, é o Adão. No caso, tu tem 2, né? O Adão e Lilith, né? Isso. E aí Lilith dá origem à humanidade e Adão dá origem aos anjos. Seria isso, né? Seria isso. E a chegada do Adão chega na Terra, causa um problema e ele fica dormente na Antártida. O que acontece? Os humanos vão lá investigar uma coisa que eles encontram na Antártida e quando os humanos que vieram da Lilith entram em contato com Adão, aí eles causam um segundo impacto. Porque são contatos de fontes diferentes e dá merda e o mundo fica todo despirocado mesmo. A partir do embrião do Adão, que é basicamente o que o Adão restou, né? Eles conseguem fazer uma espécie de clone e criam o Eva, assim como na Bíblia, né? Na história hebraica também conta lá que a Eva veio da costela de Adão. Você se lembra se esse contato da humanidade com Adão foi proposital da Celie? Foi. Ou foi algo acidental? Acho que foi proposital, se eu não me engano, né? Foi proposital. Isso fica no ar, assim, sabe? Porque nós não sabemos de verdade as intenções do pai da Misato, porque foi o pai da Misato que encostou no bicho, né? Uhum. Então nós não sabemos se o pai da Misato era o legítimo cientista que queria saber
sobre o que estava acontecendo, ou se, não, eu sei que isso aqui é uma fonte de outro planeta, se eu encostar eu vou causar um apocalipse, e aí eu quero avançar a humanidade. Porque o lance da instrumentalização humana da série original, que é basicamente unir tudo numa consciência só, ele veio depois, como uma forma de redenção da humanidade, né? Então, se todo mundo dividir os pensamentos, ninguém não vai ter mais violência. Seria essa a ideia do Gendo, né? Porque o que motiva o Gendo, além da esposa dele, porque ele quer reencontrá-la, é porque ele tem, assim, vocês vão me brigar comigo, mas é que ele tem boas intenções no fim das contas, só que o cara, ele vai fazer o que for necessário pra rever a esposa e unir a humanidade, sacou? Então ele é meio que vilão também, sabe? É aquela coisa de que ele tem uma intenção boa, mas os caminhos dele são obscuros. É o discurso maquiavélico. E talvez o que ele acha que é bom não é bom, sabe? Porque todo mundo virar sucutang seria bom. Abriríamos mão da nossa individualidade pra virarmos uma mente de colmeia, sabe? Isso é maluco, cara. Faz o que tem que fazer pelo que ele acha certo. Exatamente. E tem essa parada assim, né? Porque aí começa a parte mais pesada, interpretativa, que é onde muita gente não gosta de Evangelho, eu entendo, tá, galera? Porque realmente é mais chato e mais complicado de você entender, prende menos. Porque não de dificuldade, mas que você tem que ter essa vontade de querer interpretar, porque se você só querer ver um anime de lutinha de robô, não vai rolar a partir desse ponto, sabe? O filme 1 entrega isso, lutinha de robô, o filme 2 não. Aí já começa a ser. Porque tem a hora que é apresentada a Cilly, ou Shiri, ou como você queira falar. Cilly. Pode falar, mas aí vai depender de como você vai ler no idioma, né? Mas, tipo, Cilly é uma organização, tá? Até esse momento, depois eles explicam mais pra frente dos outros filmes o que de fato é. Mas é uma organização, que a gente não sabe, que está acima da NERV e que eles têm uma intenção de movimentar a humanidade, fazer a humanidade caminhar. Aí que tem o que você está falando, pra um grau, pra alguma evolução. Enquanto isso, a gente percebe durante os filmes que o Gendo, ele tem uma outra intenção. Então começa um debate ali filosófico e maquiavélico, né? O que é o certo, o que é o errado, o meio vai justificar o fim ou não justifica? O objetivo principal é rever a esposa dele, fim, né? Isso, o dele é isso. Ele embarca no plano de unir a humanidade porque isso vai levar ele pra esposa. Então ele meio que compra a ideia, né? Ele compra a ideia. E aí ele meio que entra em conta da Cilly e outro objetivo. E aí entra essa discussão também do Adão e da Eva, do fruto do pecado, né? O fruto que o que o humano comeu e o fruto do conhecimento. Então os anjos, eles são retratados como o fruto do conhecimento, que é aquele fruto puro, né? Não o do conhecimento, não, da carne, que é o fruto puro. É o conhecimento do bem e do mal. Isso, e que os anjos, na verdade, eles são como puros, né? E os humanos são o pecado, na verdade. Então você vai ter uma interpretação do filme de que, peraí, eles estão vindo pra limpar uma humanidade ou a gente que tá lutando ou o que tá rolando? E aí, de repente não enrolar muito no primeiro filme, eu acho que isso já fecha bem o que o primeiro filme quer entregar. Assim, a minha interpretação do primeiro filme ele quer te dar uma base do que era o Evangelho e do que é o Evangelion que o Hideaki Anno reinventou. Perfeito. E que ele te dá um contexto falando, olha, eu vou mais pra essa linha aqui filosófica. E é legal que ele faz questão de terminar o primeiro filme numa vibe muito mais otimista. O Shinji, ele meio que entende o lugar dele, né? Ocorrem algumas merdas no filme, óbvio, senão não seria um filme de Evangelho. Tipo, ele termina com uma cara de, olha, talvez o mundo tenha esperança, né? Olha só. Isso não acontece na série original. É importante deixar bem claro isso. Não, a original é tristeza e decepção toda hora, né? Não tem, there is no hope. E esse tom vai definir o segundo filme. Isso, e aí começa o segundo filme. O segundo filme, se você vê um seguido do outro, que acho que foi o caso aqui de nós, você repara que já tem toda uma mudança, né? Agora muda tudo. Isso, além, claro, da tecnologia, que, passou 2 anos, as tecnologias evoluíram e tal, mas os tons, o filme, as cores, elas tendem a ser um pouco mais tristes, né? Mais dark, porque agora você começa a ter, de fato, a execução dos planos, né? Tanto da Cilly quanto do Gendo. Então o mundo começa a enfrentar seus desafios, né? E aí, a gente começa com os outros personagens que vão aparecer, né? Ele começa a aprofundar mais os personagens. Então vai aparecer a Asuka Langley, né? Que é a famosa Asuka, que virou figure de trocentas figuras diferentes. O nome dela no filme, ela tá diferente, né? Ela tem outro sobrenome. É Shikinami, né? Porque na série original era Asuka Langley Soryu. Aqui ela é Asuka Shikinami Langley. Então ela é uma personagem diferente. É uma versão diferente da nossa Asuka. É apresentada a Mari, que por enquanto é apresentada como uma piloto misteriosa, né? A gente não conhece muito sobre ela. Personagem nova, né? A Mari Makinami Illustrious. Isso.
Isso aí. Ela aparece no mangá? Não, ela é original do Rebuild. Eu li em algum lugar, parece que ela aparece em alguma coisa no fim do mangá, não sei. Só se for pós. E claramente ela é a melhor garota porque ela usa óculos. Olha só. Aí você tá falando, né, Fábio? Primeira garota é Asuka, mas tudo bem. Não, estou afirmando, estou batendo o martelo aqui. E aí tem uma coisa que é legal que ele começa a fazer, que ele começa a aprofundar também a Rei, que é uma personagem que a gente não comentou muito, né? Que é... Eu vou dar spoiler, né? Mas que a gente sabe que é a clone da mãe do Shinji. Que é um fantoche, né, da Nerve, pra testes do protótipo Eva Zero, e é um clone, é uma série de clones da Rei. Clone da mãe do Shinji, no caso, eu falei Rei. Mas que o legal do segundo filme, e esse é o ponto principal do segundo filme, que vai depois dar base para o terceiro, que é a base, porque ela começa a ganhar uma personalidade própria, tipo, no segundo filme. E aí o filme tem toda essa discussão, assim, do que, o que é essa questão da personalidade, a catástrofe do mundo, por que o mundo tá assim, por que é tão importante essas decisões que os pilotos tomam, né, qual é a responsabilidade deles, e toda essa treta da instrumentalização humana, que aí nesse filme a gente conhece esse conceito, né? Sim. A gente é apresentado o conceito da instrumentalização humana e entende que, peraí, a figura geral não é só os caras estão enfrentando anjinhos que estão chegando à Terra, não. A coisa é mais complicada. E aí chega nisso, né? Assim, a primeira treta que a gente tem no filme, além dos primeiros 10 segundos é treta de robô, né? Os primeiros 10 segundos do filme é robô caindo e matando anjo. Mas depois disso, a gente começa essa parada de uma vida feliz, nas aspas, do Shinji, né? Sim. Que é o Shinji podendo ter quase um romance, né, assim, eu vou pegar um pedacinho maior aqui do filme pra gente retratar, mas é o Shinji tendo basicamente uma vida normal, né, uma vida normal, nas aspas, com Asuka, com a Rei, um garoto colegial, conhecendo amigos, conhecendo a felicidade da vida, né. Acho que esse é o ponto que a gente pode partir pra começar a conversar sobre isso, né, e a gente vê uma mudança até na fisionomia do Shinji, né. Cara, é incrível como o Hideki Anno, ele pega esse segundo filme, ele te introduz o conceito básico do Evangelion. Beleza, lutinha de robô, mas tem a Nerve, tem essas coisas estranhas. Aí no segundo filme tem coisas mais estranhas ainda, instrumentalização humana, Silicon, e aí ele introduz duas garotas. E aí confunde a cabeça do Shinji, né? Porque ele tinha uma relação com a Rei, e aí ele meio que tinha um amor meio platônico por ela, porque ela era a primeira garota da vida dele, que se aproximou dele, tirando a Misato, que é uma adulta, né? Uhum. Que aparece e convida pra morar com ele e tal. Que tem o Pinguim, melhor personagem, diga-se de passagem. Aliás, tem todo o simbolismo também, a Rei, né? Porque é o complexo de Édipo, fortíssimo aqui, né? Pega da psicanálise. E nesse segundo filme, nunca tivemos laços tão fortes entre o Shinji e a Rei numa animação de Evangelion, como nesse filme, sabe? Na minha visão, é um dos motores desse filme. Tanto que o Shinji ele faz a escolha dele sobre o terceiro impacto, baseado nas emoções que ele tem com a Rei. Sim. É muito interessante, né? A gente tem essa vida esperançosa, a vida de jovem, coisa que ele não teve efetivamente na série animada. E tudo vai muito rápido aqui, no momento que a Rei é um anjo, o mundo vai acabar. Tu tem que escolher, Shinji. Você foi o escolhido devido a XYZ explicações que agora a gente vai resetar o mundo, não vai? O que vai acontecer? O mundo vai acabar ou não? E aí, baseado na força, no puro suco indômito, né, da força de vontade humana, o Shinji toma a decisão dele, que eu achei sensacional, porque nunca, até então, nenhuma obra de Evangelion, ele teve esse ímpeto pela vida quanto ele teve no final do filme 2, gente. Sim. E é legal que teve a brincadeira, eu até conversei com vocês, né, ele tem até a energia espiral do Gurren Lagann, sabe, os olhos dele ficam verdes e parece uma espiral no olho dele, assim, foi de propósito, fizeram de propósito, cara, fizeram de propósito isso, sabe, é a força de vontade da humanidade. Pega o Nietzsche, né? Que o sentido da vida é a força, é a vontade de potência, sacou? De nós nos expressarmos diante o mundo. E Evangelho tem muito essa questão nietzschiana, né? De que, Deus está morto. Por que Deus está morto? Porque a gente não precisa dele, né? Porque o ser humano pode resolver seus próprios problemas sem esperar que uma questão paternalista venha, resolva pra gente. E o Shinji vai lá e ele resolve ele mesmo. Pela força de vontade, pelas escolhas que até então ele não tinha, né? Então eu gosto desse final do segundo filme. E eu fiquei impactado, foi acachapante pra mim o final do segundo filme. Eu fiquei, nossa, Hideki Anno, que loucura! E aí teve o terceiro filme e eu brochei. Outro cast. Esse é o terceiro e quarto filme, outro cast. Esse segundo filme, ele questiona bastante, você mencionou o Nietzsche, né, sobre o niilismo também, né, ele questiona muito sobre a questão do niilismo durante o filme, né, sobre o valor, o sentido de uma vida, né, da moralidade, a sua existência mesmo em si, né, só pra deixar mais claro pro ouvinte, né, acho que coisas que são muito interpretativas também, e que elas dão muitas discussões
questões de interpretação mesmo, né? De sentido do que foi retratado nos filmes, tudo. Na própria obra em si do Evangelion como todo, né? Assim como toda a obra de Evangelion sempre nos proporcionou que é essa discussão, né? De sentido de alguma coisa, de uma vida, né? A criação de um universo, do motivo da existência de estudo. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que o Evangelion nos traz. O Hideki Anno, ele é bastante nietzscheano para analisar no Rebuild, né? Um outro conceito central do Friedrich Nietzsche, né, o filósofo, é o conceito do eterno retorno, né? E o eterno retorno, ele é o quê? Ele defende que a vida, ela é repetição infinita de experiências, de acontecimentos, de ações, de eventos. E o que é Rebuild se não isso? A gente tá vendo de novo. Aqui, a Asuka, ela tem o nome Asuka Shikinami Langley, né? Diferente de Asuka Langley Soryu. Você mesmo disse, parece que ela é uma outra pessoa. E a gente aqui, nesse filme 2, a gente vê a Asuka sendo uma pessoa muito mais, menos chata, né? Pra começar, ela é menos chata. Menos irritante, né? E ela parece ser mais sentimental, ela demonstra ciúmes, ela demonstra mais compaixão até, né? Embora seja estranho a gente imaginar uma Asuka com compaixão no começo. Mas a gente vê, tipo, por exemplo, a cena do Bento, né? Que é a cena que ele cozinha lá pra todo mundo, o Shinji cozinha pra todo mundo, levar o almoço lá na escola. Aí, o Shinji cozinha um almoço pra Rei, e ele vai dar pra Rei o almoço, né? Um bentozinho lá, uma marmita pra ela comer, porque ele vê que ela nunca come, e ele fica preocupado com ela. A Asuka, momentos antes, tem uma menina que pergunta se ela pode comer junto com ela, e fala, beleza, mas eu não vou te dar nenhum meu almoço, tudo bem? Aí, tipo assim, não vou dividir meu almoço que ele fez pra mim. Aí depois que ele vê essa cena, que ela vê essa cena do Shinji dando o almoço pra Rei, ela fica brava. Com ciúmes, né? Ela fica com ciúmes. E ela fala, pode comer meu almoço, não quero mais. Tipo, são traços de sentimentos, sabe? De ciúmes que ela tem, coisa que não tem na série original, sabe? E, tipo assim, é uma Asuka diferente da Asuka que a gente viu na série, né? Da Asuka Shikinami pra uma Asuka Soryu. Não sei se isso pode ter alguma coisa. Sim, no terceiro filme meio que deixa explicado por que essa personagem é bem diferente, né? Aham. Porque ela tem uma origem diferente da Soryu. Mas isso a gente vai falar no terceiro filme. Porque ela... A origem das Shikinami é complicado. É mais uma das bagunças, assim, do terceiro filme, né? Plot gigante, né? Isso daí... É gigante. Quando eu vi isso daí, eu fiquei meio louco, assim. É. E aí, então, que eles falaram bem, assim, mais pegando nível de roteiro, tá? O segundo filme, pelo menos a metade do segundo filme, ele é muito mais focado em te conectar com os personagens. Então, vai trabalhando os personagens, vai te apresentando, vai fazendo você gostar dos personagens. E aí, Guizão, entra num ponto que, assim, eu até queria opinião. Pra mim, o filme, ele muda o tom a partir do momento, e tem a cena exata, que é quando o Gendo está na lua. Maluco demais, né? Não, primeiro assim, até o momento terra, aí do nada, lua. Até hoje eu não saquei essa. Até onde do nada ele está na lua, e não só a lua está toda cagada, como a lua também tem um fucking anjo, um garoto acorda pelado na lua, você nunca ouviu falar daquele garoto, quem é esse garoto, o que ele tá falando com a Siri, e do nada você percebe que esse anjo está sendo transformado em um mecha, né, em um Ev. E aí entra o ponto, né? Não tem uma lança na lua também, nessa cena? Tem uma lança, mano, tem várias loucuras na lua, cara. Essa lança que foi arremessada na lua na série, hein? Pela Rei, né? Pela areia, e tem vários pontos, né? E aí, esse ponto assim, Guizão, tipo, pra você, o que muda daquele ponto à frente, entendeu? Eu acho que daí pra frente é só pra trás. Falando de forma bem simplória. Porque aí começa mesmo eu acho que... Lembra que no primeiro filme a gente termina com um pouquinho de esperança, de otimismo? Daí pra frente, cara, dá tudo errado, né? Tem a luta das 3 crianças com aquele anjo que tem... Eles até falam que tem, sei lá, 1% de chance de dar certo. Daí pra frente eu acho que tudo começa a ruir. Aí pra um caminho de vai dar tudo errado. Lembra a sua esperança? Você colocou na caixinha e esquece, porque daqui pra frente, né? Agora é evangelho, né? Isso é evangelho. Aqui isso daqui é evangelho. Aí tem também, não sei se vocês sentiram, um pouquinho depois disso, tem uma grande mudança, né? Que é o Toji, o amigo do Shinji, né? Sim. Na série clássica, ele é o piloto do... Unidade 03. O Eva Preto, né? Isso. E aí, eu não sei você, mas eu também senti um pouquinho ali de tensão, porque eu não lembrava, eu assisti há muitos anos atrás, né? Eu não lembrava se ele era o piloto ou se era, né, a menina que vai pilotar depois. E
a série dá esse meio entendimento, aí depois vem a cena do projeto Dummy, né? E aí pra mim, disso pra frente, já é só agonia. Eu acho que a cena do Kaoru, né? Kaoru Nagisa. Kaoru, né? Ela traz ali um mistério, né? E também pros nossos ouvintes, né? Só relembrando, ele é o clone do Adão, né? Aquele menino. Então, assim, por que tem um menino na Lua? E se você assistiu a série clássica, você tem também essa mudança, né? Que na série clássica eles têm mais contato ali com o Shinji, né? Tem até um possível chip, né? Sim, não, tem um romance, sim. Tem. Rola depois, até no terceiro rola depois. No terceiro, o Hidekiano mete o louco mesmo, ele abre o jogo, que é assim, é gay mesmo, ou pelo menos bissexual mesmo, e é isso aí, sacou? Aí começa a ficar mais complicado, né, as coisas, e o tom muda um pouco. Não, um pouco não, muda muito, né? Muda bastante, e até, voltando aí, a gente pode pegar essas cenas, porque eu acho que essas cenas que tem, pra mim, assim, a gente vai falar depois desse quarto filme, mas pra mim, nos outros sketches, mas o segundo filme, ele é o mais brutal pra mim. Então, assim, é o mais que você sente um choque de o que está acontecendo. Sim. Né? Porque tem essa cena, que eu acho que essa é a treta, né? Porque você sai de uma luta onde tinha 1% de chance de ganhar, então puta otimismo, e ganharam, pra uma cena onde a Asuka, ela é boicotada, né, vamos dizer assim, pela Ciri, porque ela é colocada dentro de um teste que a Ciri já sabia o que estava acontecendo, né, e o Gendo, ele meio que cai no plano da Ciri um pouco, de que, eles vão botar ali um anjo pra acontecer. E que também cada país só pode ter máximo 3 Evas, né? Tem uma treta política. Aí, se não me engano, é o 9º anjo, né, o que vira o Eva, o 9º anjo. E aí, o Shinji fica preso num dilema, né, tipo assim, a sua função como piloto, o seu dever é matar qualquer anjo, mas o anjo é sua amiga. E aí, o que você vai fazer, né? Até o ponto que colocam o dummy, e até que chega a cena em que ele não consegue controlar a máquina dele, e a máquina dele causa, nas aspas, a morte da Shikinami, né? Isso. E aí tem toda essa treta que dali pra frente muda toda a cor, todo o tom do filme, a trilha muda, tudo muda ali, né? Vira outro filme muito mais aquela cara do Evangelho mesmo que a gente tava acostumado, né? Ei. Dali pra frente, igual eu falei, pra trás. Ali acabou. É bizarro, tá? Aquela cena do Eva, do Shinji, esmagando o... Não, é brutal a cena. Não o núcleo, mas o cockpit ali da Asuka. O tubo dela, aqui sendo esmagado e... A boca, né? De todo mundo ouvindo grito de dor, de agonia. É uma cena bizarra. E o sangue jorrando pra todo lado. Eu pensava, aqui a Asuka, ela virou presunto, né? Foi de Americanas. Depois começa essa... E aí entra o ponto que o Chris comentou um pouco antes, de que assim, o Shinji começa a querer fazer o que ele quer, né? Assim, de querer, eu vou salvar quem eu quero e ponto final, acabou, e dane-se o resto. Porque aí é a primeira vez que a gente vê ele de fato com vontade de fazer algo, que é o quê? Ele vira pra Nerve e fala, mano, mais especificamente o pai dele, né? Não pra Nerve, o pai dele fala, mano, cansei de você. E começa a querer destruir a própria organização Nerve, né? Uhum. E vai levando. E aí leva todo o resto que a gente vai comentar um pouquinho mais, que vai indo pro final do segundo filme, né? E aqui que tem o inverso, né? Antes era o entra no robô Shinji, agora sai do robô Shinji. Isso, agora sai do robô, pelo amor de Deus, Shinji. Sai do robô, Shinji. Exatamente. Nunca tinha ouvido essa, mas muito bom. Sai do robô, Shinji. É aquilo que eu comentei, né? Completamente nietzscheano. A força de potência do Shinji, ou seja, a força de vontade dele de se fazer expressar no mundo, de transformar o mundo a partir do que ele quer, do que ele sente pela primeira vez na vida desse garoto. Em qualquer mídia de Evangelion isso acontece. E no momento que esse cara consegue isso, e ele tem na mão dele o poder de reescrever o mundo, cara, de causar o terceiro impacto, ou não, isso, com toda certeza, a Nerve entra em colapso naquele momento. Por isso que todo mundo tem desespero. E até porque o amor dele tá ali. E aí a gente volta no complexo de Édipo, né? Porque Areia é um clone da mãe dele. Isso, aí começa essa treta, né? Porque aí depois desse momento, né, a gente tem um Shinji que basicamente ele desiste, ele perde a esperança, né, na vida, vamos dizer assim, que ele ganhou. E é meio que brutal, porque, pô, do nada... E é meio tenso, né? Pensa no lugar dele. Cara, você carrega a culpa, porque com certeza passou essa questão na cabeça dele. Tipo, se eu tivesse pilotado, ela não teria morrido. Porque é fato, assim, a decisão dele foi de não enfrentar. Por ele não enfrentar, foi colocado o Dummy e o Dummy matou ela. É, assim, no caso da Asuka, sim. Por isso que ele reage daquele jeito com a Areia depois, né? Isso, é. E por isso, depois que vai ter essa evolução, ele tem o contrário da ação, né? Do energia espiral, o olho fica verde. Aí caiu pra tudo.
tudo, né? Mas é legal de ver isso, é legal de ver como o resto dos personagens vai mudando, né? A própria Misato, ela também começa a questionar um pouco a coisa, né? Tipo assim, deveria ser assim? Por que tá sendo assim, né? Até que vai acontecer depois das coisas do terceiro e quarto filme, né? Que é o próximo cast. Mas isso é o mote, né? O começo de tudo ali, né? Assim, as pessoas começam a se questionar depois dessa violência, né? Que é visto com a Asuka de, peraí, será que a coisa deveria... Será que a Nerve é tão bonzinha assim? Será que as coisas deveriam estar como elas estão? E a gente começa a ver esse posicionamento dos personagens também. Inclusive o próprio Eva, né? O 02, ele rejeita o Gendo, né? Na hora que ele quer usar o projeto Dummy pra luta final. E aí fica claro ali, tá? Até mesmo a mãe do Shinji, né? Tá rejeitando. Porque ela ama o filho, né? Isso é muito louco, cara. Se você não tem esse conhecimento que a alma da mãe do Shinji tá no Eva e tem toda essa conexão, isso traz uma riqueza de detalhes, vamos falar assim, de roteiro muito grande, né? E é bem legal que, como o Bruno disse, aquele momento ali que o Shinji começa vou fazer o que eu quero e não o que os outros acham que eu preciso fazer, né? Aí, daí pra frente, tem uma mudança de perspectiva do personagem gigantesca, né? E é bem legal. Eu acho que isso faz essa evolução, essas mudanças que fazem Evangelion ser um anime tão conceitual, um anime tão marcante, um anime que revolucionou ali na sua época. Porque, aliás, né, gente, vamos ser sinceros, pela primeira vez, olha, fazendo uma análise, né, pela primeira vez o Shinji, ele sente autoconfiança. Exatamente. Pela primeira vez ele sabe o que ele quer. E aí é nesse momento que a mãe dele, a Eva 1, né, desperta, entra em estado Berserker, que é um modo novo pra vender boneco, né, mas vamos lá, vamos ser sinceros. Então. Muito legal. O modo, o braço de energia, o halo na cabeça, é muito legal. Tem até uma parada, assim, que eu já vi falando que uma outra leitura que tem dessa cena lá do Gendo sendo rejeitado, que é meio que a Yui rejeitando ele porque o próprio Gendo colocou a violência sobre ela, né? Porque ela, teoricamente, ela só tá ligada ao Shinji, né? Mas ele foi lá e insertou um plug, né? Um dummy. A força ou não, você vai ser pilotado assim, ponto final, sobre o Shinji, né? Porque o dummy, ele atua sobre o piloto. Então, até antes, depois que eles realmente deixam tudo isolado, mas o dummy, ele passava por cima fisicamente do Shinji, né? Então tem toda uma leitura assim de que, pô, é a violência que o Gendo coloca. E aí que a gente percebe, né? Aí pra mim fica claro que o cara deu um verdadeiro... Essa questão dele forçar o Shinji a ser violento era um plano dele. Ele precisava disso pra despertar a unidade 1. Então, ele poderia chegar lá e falar, não, vou te dar uma opção pra você tentar enfrentar o anjo e salvar sua amiga. Não, mano, você vai matar sua amiga, entendeu? É isso, é um anjo, ponto final. Então, cara, tem toda essa treta assim, que a gente começa a ver também um pouco mais esse lado dark do Ikari Tendo, né? Porque até o momento a gente tava vendo, pô, ele foi lá com o Shinji no túmulo da mãe. Pô, talvez ele não seja tão humano assim, né? Talvez ele exista 1% de coração nele. Não, mano, o cara, ele abandonou a humanidade, né? É 100% isso, ele abandonou a humanidade dele. Porque ele quer chegar no objetivo final dele. E ele até fala assim, né? Uma coisa pro Shinji, fala, se você não tem objetivo final, se você não almeja nada, você não... Como é que é? Ele fala, você não pode... Quando o Shinji vai embora, tentando lembrar a frase que ele fala. Quando o Shinji vai embora lá, você não tem... Aqueles que não almejam nada não chegam a lugar nenhum, um negócio assim. Isso, uma coisa mais ou menos assim, exatamente. Né, nessa linha. Porque é isso, assim, ele quer chegar no objetivo do final dele, não importa o quê. Não importa se ele tem que usar o filho dele, não importa se ele tem que matar pessoas pra chegar lá. Ele é o oposto dessa esperança que o filme vai apresentando. E a cena das criancinhas cantando lá, enquanto a Asuka é surrada, nossa, dá uma agonia, né, cara? Assim, é incrível. Puta, não, dá uma agonia, cara. E é pensada, tá? É assim, a trilha, ela é pensada, tá? É pra causar mesmo esse sentimento de repulsa, né? Isso, exatamente, cara. E você vê, né, uma coisa legal que na cena é marcada, que quando tá rolando a cena do Berserk, né, porque a unidade 1 ela entra em modo Berserk, ela com o Dummy, os próprios pessoal da Nerve, eles estão meio que em repulsa, né? Porque eles conseguem meio que imaginar que aquela é a Asuka, né? E o próprio anjo, ele começa a ter, né, umas tripas meio humanas, né? Tem aquela cena até da tripa caindo e tal. Então gera aquela repulsa de, tipo, a violência na sua forma mais crua, né? Porque ali os Evas estão na forma mais crua, né? Brutal, né? Uhum. Assim, a brutalidade pura, né? Selvagem. Então tem essa parada, isso é questão filosófica, né? Muitos filósofos falam disso, né? Sobre a selvagem, né? A selvageria sobre o humano, né? Então muitos vão falar que a lei, o Estado nasceu pra combater a selvageria, né? A selvageria é a forma mais pura da humanidade no sentido de brutalidade, né? Sim, sim.
Se eu não me engano, esse é Thomas Hobbes, hein? É outro filósofo. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. E, tipo, Evangelho vai sempre estar bebendo dessas fontes, né? Ele sempre vai estar falando... Com certeza. Por isso que essa parte que a gente fala depois do primeiro filme, e daqui pros outros filmes vai continuar assim, é muito mais interpretativo, é muito mais pensativo. E tem essa questão também de, tipo, a questão da unidade ser um misto entre os filhos de Adão e Eva, né? Porque ele é um misturado dos dois. A unidade do anjo, nono anjo ser um misto dos dois. Aí você tem o Adão matando isso, né? Tal qual, por exemplo, Noé matou seu filho, né? Por exemplo. Então tem toda uma interpretação, né? E isso que forma essa riqueza, né? Essa riqueza por trás de Evangelho. Concordo. Até que chega o final, né? O final que é o... Acabou a felicidade, né, rapaziada? Acabou. Daqui pra frente é só tragédia. E aí chega nessa parte, que acho que vale a pena a gente dar mais uma leve aprofundada, que é o despertar da unidade 1 e o terceiro impacto, né? Que é quando o 10º anjo já dominou tudo. Inclusive com o Homem-Aranha, né? Que é onde muda tudo. Eu fiquei chocado. Fiquei impactado. Assim, ó, eu vibrei com essa cena, assim, sabe? Pela primeira vez o Shinji, ele tinha a escolha, sabe? E é muito épico. Por isso que eu fiquei com um hype bem grande pro terceiro filme. Eu fui enganado. Eu fui um dos enganados pelo Hidekiano. Você viu em que época o segundo filme? Quando ele foi lançado. Então você tomou forte no rabo. Tomei forte. Esperou 10 anos pra isso, né? Eu só fui assistir os Rebuilds, só tive a experiência dos Rebuilds quando saiu o último filme, entendeu? Então pra mim foi super de boa. Mas imagino pra quem acompanhou, tipo assim, foi lá no cinema, tudo, acompanhou, sei lá, de alguma forma, né? Quando saiu no mesmo ano os filmes. E depois teve que esperar 5 anos, 7 anos aí, de um pra outro, de outro pro último. Deve ter sido uma loucura, sabe? E sem esperança, já que vai sair a continuação. Eu assisti o primeiro e o segundo juntos, tá? Em 2009, 2010, sei lá. Aí quando saiu o terceiro, em 2012, eu peguei assim, vamos assistir com os amigos, tá? Vamos assistir porque tá pra sair o terceiro, né? Esperando sair o Blu-ray do terceiro, né? Pra gente assistir de formas estranhas por aí, né? Porque naquela época não tinha streaming. Vamos lá, vamos ser sinceros. Aí, beleza, assistimos o 1, o 2, a galera hype, tá entendendo? Aí saiu o 3, aí vamos assistir o 3 e... O Hidekiano, ele é muito bom em subverter. Ele colocou o doce na nossa boca e tirou. Porque esse final do 2 é a caixa. Vai ele mesmo. Nossa, cara, eu queria bater no Hidekiano. Que bom que eu fiquei feliz no quarto filme. Mas assim, ó, complicado. Ou seja, o Hidekiano no Chris, ele colocou o pirulito na boca do Chris, tirou e deu um tapa e falou, não. E tirou, Colocou o pirulitinho. Ele nem colocou o pirulito na boca, ele só foi estendendo assim, sabe? Aí na hora que o Chris ia lá no pirulito, ele deu um tapa na cara do Chris e falou, não. Cara. Aí no terceiro filme eu mordi o pirulito do Hidekiano, né? Sabe como é que é, né? A gente tem que morder com força. Review de Evangelion 3.3. You cannot bite. You cannot bite. Aliás, um pequeno comentário aleatório sobre o Eva 2.0 é que é o seguinte. Mari McNamee, personagem nova, né? É verdade. Personagem nova, meio aleatória, a galera não sacou qual é que é dela. Ela veio por um fanservice ali, vender boneco, vamos lá também, tem um pouco disso, né? Porque ela cai de paraquedas, cai de 4 ali no chão, tem uma câmera na bunda dela, assim, pelo Hidekiano. Hidekiano ainda é um homem, né? Fazendo essas omissões. Fanservice clássico. Sim. A única coisa que fizeram com todas as garotas é mostrar ela pelada, né? É verdade. E aí ficou no ar um debate, principalmente após o filme 4, que a gente vai falar sobre esse final. A gente não vai falar agora. Mas eu vou comentar aqui já pra resolver. Mari McNamee, o boato ela é baseada na esposa do Hidekiano? Ai. Cara, esse foi um debate real. E essa pergunta foi feita em entrevista pra ele, acredita? Pra quem não sabe, a Mayoko Ono, ela é uma artista de mangá, uma mangaka. Ela é, famosa. E, assim, tem características que batem, entendeu? Aí o Hidekiano ficou tipo, não, que isso, tá maluco? Que loucura, cara. Como você é burro? Ficou tipo assim, sabe? Ele falou assim, tá aberto a interpretação, mas eu acho meio nojento, assim, vocês querem relacionar esses personagens aos meus familiares. Ele meio que meteu essa. Cara, eu vou montar a teoria do complô aqui. O que aconteceu foi o seguinte: ele tava lá fazendo um filme com o filho dele, chegou a mulher dele na sala e fala, e aí, você não vai deixar eu participar daqui não? Não vai botar uma homenagenzinha pra mim não?
Ela chegou no marido e falou, e aí, não vou pilotar o Eva também não? Aí, e aquela arte que você me prometeu, Aí o cara pensa, pô, vou brigar com a minha esposa? O que eu faço? Brigo com a esposa ou coloco ela no filme? Minha obra ou a minha esposa? Vou juntar o conveniente ao agradável, né? Ou eu vou dormir na sala. Então o cara colocou lá a Mari McNamara. Pois é, Hideki Anno também é humano. É isso, né, mano? A entrevista perguntou, é verdade que a Mari é baseada na sua esposa, a Mayoko Anno? Aí ele responde, embora eu às vezes veja artigos e vídeos que afirmam que a personagem Mari é inspirada na minha esposa, isso é apenas uma teoria e especulação de pessoas. O perfil da personagem Mari, da Asuka e de outros também é em grande parte criado pelas mãos do diretor Tsurumaki. E aí a especulação sobre a Mayoko é diferente do que realmente aconteceu lá na produção. Então, ele basicamente disse, não, essa pica não é minha, sabe? É o Tsurumaki que inventou ela. Me sabonetou a responsa, é isso. Aí ele continua, o público deve ter liberdade para interpretar os personagens da história como quiser. Esse trabalho também deve acomodar os fãs como uma espécie de parquinho aí intelectual, livre, para todo mundo pensar como quiser. Só que é o seguinte, no entanto, fico triste com essas especulações tendenciosas. Portanto, nego explicitamente essa questão. Ponto, sabe? Fecha aspas. É isso que ele disse. Sabe? Eu acho que o cara tá numa saia justa, um impossible situation ali. E levando em consideração o final do quarto filme, eu acho que se confirma, tá? Eu acho que é também. É. Eu acho que ele tenta ser a justa do... E aí? Por que você não vai me colocar no filme? Ele falou, perco o filme ou perco a esposa, né? Cara, esse dilema. Precisou de um media training ali, porque senão as coisas iam azedar pra um dos lados. Ele colocou a culpa no colega, disse lá, é do diretor lá. Tá metendo um subalterno ali, pô. É isso, acabou. Fico triste com a galera que tá dizendo que essa personagem gostosa aqui do meu filme é parecida com a minha esposa. Como assim, cara? Hideki Anno, se você está precisando de ajuda, pisque 3 vezes. É isso ou ele causava o quinto impacto, né, mano? Era isso, mano. O quinto impacto é o divórcio. Vai acontecer uma rebuild na vida dele. Vamos comentar sobre uma coisa do final, que é a música tema na última cena da batalha, quando o Shinji está indo resgatar a sua amiga Rei, certo? Que começa a tocar uma musiquinha bonitinha, musiquinha fofinha, que essa música ela é muito simbólica, que é a Tsubasa Ō Kudasai, Give Me Wings, do português, Me Dê Asas. E tem um sentimento muito importante dessa música estar neste filme, nesta cena. Assim, eu sou japonês. Acho que a maioria que todo mundo escuta aqui, né, frequentemente o MDA sabe que eu sou japonês, certo? Mentira, para de mentir. Corrige, você não é... Você é um hobbit japonês, mano. Todo mundo sabe que eu tenho descendência japonesa, certo? Que eu tenho sangue japonês nas minhas veias, sou metade brasileiro, metade japonês, e que eu vivo a minha vida inteira aqui no Japão, certo? Essa música, Tsubasa Ō Kudasai, que é o Please Give Me Wings, né? Do ocidental foi traduzido como Please Give Me Wings. Por favor, me dê asas. Essa música é uma música folclórica japonesa muito, muito, muito popular, feita em 1970, né? Nos anos 70, no Japão, aonde essa música, ela foi popularizada, né? Com uma música pelo Takeda Komuriuta, né? E ela se tornou uma música muito emblemática na nação aqui nessa época, certo? De mais ou menos no meados de 71. E essa música, ela é tão importante que ela foi também dada como tema na Copa do Mundo do ano de 1998, certo? Ela foi escolhida como essa música tema para ser cantada também, para motivar os atletas, certo? Né? Essa música tem uma música de mensagem muito positiva. E também ela foi usada em vários outros animes. Também foi usada no mangá, né? De Boa Noite Pum Pum. Ela tem uma parte da letra neste mangá, né? Que é muito conhecido também no Brasil, né? Que já foi publicado esse mangá do Boa Noite Pum Pum aí no Brasil. Sim, do Inyo Asano, né? Isso, que é inclusive um mangá muito, muito, muito gatilhoso, né? E é um mangá muito, muito forte emocionalmente, né? Difícil de ler. Difícil de ler, é uma obra muito, muito densa, uma das obras mais difíceis de se ler. Ela realmente tem muitos gatilhos fortes, esse mangá, sabe? Depressivo, de suicídio, essas coisas, né? Então, tome cuidado, tá? Pra você que for ter interesse em ler Pum Pum, se você tiver gatilhos, né? Inyo Asano, no geral, o cara é muito ousado, né? É importante deixar claro, assim. Solanin me quebrou, por exemplo, quando eu li.
E eu dei todo esse contexto porque vamos aqui para destrinchar um pouco da letra, né, se vocês me permitem, e colocar isso no contexto do filme, certo? Do filme do Evangelion. A letra começa da seguinte forma, é uma letra bem curta, tá? Por favor, me dê asas. Se eu conseguir um desejo, gostaria que se tornasse realidade agora. Eu quero um par de asas. Por favor, me dê asas brancas nas minhas costas como um pássaro. Neste imenso céu eu quero abrir minhas asas e voar. Para o céu livre, sem qualquer tristeza, eu quero bater em minhas asas e ir. Ainda sonho com essas coisas que eu sonhei quando era pequeno. Neste imenso céu eu quero abrir minhas asas e voar. Para o céu livre, sem qualquer tristeza, eu quero bater as minhas asas e ir. Essa é a letra. E a gente relaciona com o contexto dado, né? Exato momento da cena do Shinji querendo salvar Arei, é onde ele finalmente descobre o que ele quer, ou o que ele quer ser. Ele tem um desejo que é salvar Arei, e para isso ele precisa de algo a mais, ele precisa de que dê asas para ele poder voar e encontrar aquela pessoa que ele quer salvar, porque agora ele não quer, ele quer ser livre para poder voar para qualquer lugar, sem qualquer tristeza, e ele só quer ir, ele só quer concluir o que ele quer naquele momento, que é o desejo dele de salvar a uma pessoa que é importante, se tornou importante para ele, certo? Esse é o contexto, e eu acho que cabe muito bem, porque assim, pra quem não conhece essa letra, a história dessa letra, né, quem não tem todo o contexto, pode ser qualquer musiquinha, uma musiquinha até boba às vezes, né, pelo tom ali tratado, né, essa música ela foi muito cantada em corais, ela é muito cantada em corais em escola japonesa. Certo? Às vezes em formatura, às vezes em início de um ano letivo, né? Às vezes naquelas festas Undokai, performance de escolas, de corais mesmo, ela é muito cantada. É uma música muito importante pra nação japonesa. E eu acho que o Hideaki Anno, ele foi muito inteligente colocar essa música do ponto de vista para a população japonesa. Eu não sei que forma que o ocidental enxerga isso, mas pro japonês, essa música é muito importante, né? E ela casa muito bem com a cena também. Sem falar que ele ganha asas de luz, né? Ganha. O Eva 1, né? Então, é simbólico, é literal, é poderoso, né? A mensagem é poderosa. Eu dei uma informação errada, que a música ela foi escrita pelo Michio Yamagami e composta pelo Kunihiko Murai. Pô, mano, eu acho muito aquela cena que o Shinji estica a mão pra Arei e aí a pele dele vai se desintegrando. É o momento que ele abre mão da própria integridade, sabe, por alguém que ele ama. Exatamente. E a Arei já tava tendo seus sentimentos abrochando, né? Cara, eu acho muito bonito. O final desse segundo filme foi muito bonito. Eu já disse que ele me empolgou muito. É muito bonito. E sabe qual é o detalhe, ô Chris? Quando ele puxa a Arei pra fora daquele núcleo do anjo, sabe o que também? Aquele toca-fitas que o Shinji jogou fora. O Walkman do Shinji. E a Arei pegou, né? Porque ela sabe do sentimento. E aquele Walkman também, ele tem simbolismos, né? Porque ele representava os momentos de solitude do Shinji, né? Ele se fechava. E a única coisa que ele tinha do pai dele, né? Que foi dado pelo pai. É o que mantinha ele ainda conectado com o pai dele. E ela sendo o clone da mãe dele, cara, isso é só o tempero em cima dessa história, cara. É sensacional. Qualquer parada com a trilha sonora desses filmes, né? A trilha sonora do primeiro anime mais antigo é algo que não me deixava muito satisfeito, porque ela não é tão bem usada. Já que a trilha é extremamente inteligente, assim, as músicas que eles colocam, quando colocam, elas têm um porquê tá lá. Então, por exemplo, no segundo filme, a gente vai ter, como o Brooks falou, né, a música no final, que caracteriza a cena, e uma interpretação que músicos têm é que a música é uma forma de contar uma narrativa também. Então, por exemplo, na cena em que a Asuka tá sendo morta, está tocando terceira suíte orquestral do Bach, que é chamada também de Aria em Sol, e que é uma, se você ouvir ela, você joga assim no YouTube, né, Aria de String ou Aria Sol Maior, Bach, Aria em Sol, perdão, do Bach. Ela é uma obra que o Sebastian Bach, que é um instrumentista famosíssimo, né, compositor famosíssimo, um dos clássicos, ele fez pra criar uma ideia, e ela tem um pouco essa vibe de um baile, assim, né? Um baile dentro de um palácio, algo muito pomposo, né? E, ao mesmo tempo que traz essa sensação de algo civilizado, você tem uma cena brutal acontecendo na frente, né? Então cria esse contraste, e ela é escrita em sol maior, no caso. E o sol maior, por si só, ela é um acorde, é uma nota que traz tensão. Então, toda hora ela tá trazendo essa tensão, ela é construída em cima disso, né? Inclusive, essa suíte orquestral tem partes que ela é feita somente com o violino, partes que ela junta ali com mais cordas, né? E vai trazendo esse contraste entre a ideia de uma Asuka, que antes era a rainha, né? Era a capitã Asuka Shikinami, e que agora ela tá sendo morta da forma mais brutal possível, porque ela foi traída, né? Então tem esse contraste que a música vai combinando com a obra também, né? Isso acontece depois, no terceiro filme, numa cena específica, que é quando eles vão abrir lá o portão, inclusive, acho que
no segundo filme eles colocam um pouquinho dessa música, que ela é colocado esqueci o nome da obra inteira, mas é uma ode que é feita, se não me engano, pelo Bach também, mas que é uma ode que tem uma ideia de exaltar Deus, né? Uma música bem, vamos dizer assim, cólica, e que ela é feita bem nesse momento onde acontece a tragédia, né? Onde acontece lá o impacto. Então ela tem essa parada de evocar a Deus, né? Se conectar a Deus, assim. Uma parada muito mais bucólica e tem esse contraste, né? A trilha sempre vai contrastando nesses momentos. É algo muito inteligente que eles fazem. Inclusive, se você reassistir o filme e quiser prestar atenção nisso, preste atenção que até a metade do segundo filme, as músicas têm tons mais alegres, têm tons mais, vamos dizer assim, leves, mais campestres, mais de uma vida feliz. E dali pra frente as músicas vão tomando tons menores, né? Tons menores, os acordes são menores pra trazer tristeza, pra te trazer uma vibe mais pra baixo. Porque é a sacada mesmo que o filme vai ter. É uma trilha, assim, dos animes, eu não digo que é a melhor, mas eu digo que é uma das mais inteligentes que a gente tem feito, tá? Até hoje, assim, tudo que tá lá é muito bem pensado, é muito bem colocado e é muito bem mixado. Se você vê na dublagem, talvez tenha algumas coisas que se pequem um pouco na hora que for mixar a dublagem com a música, mas se você ver o original, você vai perceber que tudo ali tem uma relação. A hora que ele tá falando, o volume, a música tocando atrás. Então se você puder rever o filme, reveja com esse olhar mais detalhista, se você quiser, que você vai reparar que até a música tem um papel ali no meio, né? Acho que é a sacada que eu tenho a falar aí sobre trilha sonora de Rebuild of Evangelion, né? E no terceiro e no quarto filme também vai repetir essa mesma forma. Vocês lembram que o segundo filme tem uma cena pós-créditos? Depois que acabou a tragédia inteira, aí tem a pós-créditos, assim. Essa cena pós-créditos não faz sentido nenhum, né? Ela faz o final do outro filme lá que você fica, ué, mas peraí. Eu não sei você, mas acho que seria mais impactante se não tivesse essa cena pós-crédito. Porque, tipo assim, termina o filme falando assim, e aqui dá início ao terceiro impacto. Aí, tipo assim, créditos. Vou te dizer a real, mano. Ele aquele quis meter o Marvel de pós-créditos. E aí deu tiro no pé, né? Deu um tiro no pé com outros filmes. Do navio uma lança Longinus. Eu não sei se é do Longinus ou do Cassius, aquela ali, porque ela é diferente. Ah, é mesmo, né? É verdade. A Longinus são duas pontas, né? Isso, a do Cassius é uma lâmina só, né? O lance é que eu acho que não é uma questão meio Marvel, mas eu acho que ele quis brincar com... E no próximo episódio, sabe? Como se fosse uma preview. Tsuzuku, isso aí. Tsuzuku. Só que esse Tsuzuku, ele foi jogado fora, né? Ele não é canônico, porque não aconteceu aquilo. Na cena pós-crédito desse filme, o Kaworu desce da lua, tá lá acontecendo a apoteose do Eva 1, né? Total, uma posição meio anjo, meio deus, assim. O Eva 1 tá entrando em apoteose, tá se transformando, vai causar o terceiro impacto, se fundindo com a areia, o Shinji, energia espiral. Cagou tudo. Aí vem uma lança e atravessa o Eva 1 e interrompe tudo. Aí a Kaworu diz, eu vou, na verdade, ensinar o que é verdadeira felicidade pro Shinji, porque é romance gay! E aí termina. E aí, só que isso, teve de fato romance gay no filme 3, só que essa cena da lança aí não aconteceu. Depois ela não faz sentido nenhum no final do terceiro filme, mas tudo bem. Exatamente, porque de fato aconteceu o terceiro impacto. Dá a entender que a ideia era uma coisa e aí o Hideki Anno falou, sabe o que é? Você quer essa merda? Último detalhe, os pôsteres do filme, vocês lembram? Que é o Shinji numa escada, e aí tem, sei lá, os colegas de classe do Shinji, tu tem o Kaworu, tu tem a Rei, no filme 1. Aí no filme 2 é a mesma coisa, só que adiciona a Mari e Asuka. Tanto que nessa época de lançamento do filme 1 e do filme 2 foi uma trending, né? Uma coisa, um meme dos artistas, principalmente do Japão ali, né? Que eles faziam versões desse pôster com várias outras obras. Então tinha dos animes do momento da época, eles faziam dos personagens sentados na escada, assim. Então foi interessante que ainda assim Rebuild foi um fenômeno cultural, né? Com certeza. Evangelion até hoje é um fenômeno cultural, né? Os ecos de Evangelion estão até hoje. É tipo o que fazem com aquela cena do Beatles, né? Exatamente. Então vamos lá. Pro nosso clássico, né? As considerações finais. Como é que são dois filmes? Eu vou mudar um pouco a ordem. Considerações gerais sobre os dois filmes. Depois, em vez de nota, me fale qual filme você gostou mais. E uma nota final pra Evangelion parte 1, né? Eu vou chamar de Evangelion parte 1, filme 1 e 2, tá? E aí dê uma nota final pra isso. Evangelion Rebuild of Evangelion 1.11 e 2.22. Nossa, que bagunça, né? Parece Kingdom Hearts, né? Lembra que antes era 2.0, depois 2.20. Os caras mudaram uma ceninha ou outra, adicionaram outra cena e depois ficou 2.22. Virou passeio. 1.11 e 2.22, certo? Os filmes animados que a gente retratou aqui neste podcast. Algo que eu mencionei neste podcast é que Evangelion, ele tem um universo muito rico. O world
rebuild dele é incrível. E a gente não mencionou praticamente... a gente não mencionou tudo, porque acho que a gente vai falar também mais pros outros filmes, né? A gente vai dar sequência nos outros filmes pra explicar mais sobre como surgiu tudo isso, até relacionando com os spoilers dos outros filmes. Mas, só pelo que a gente falou, já deu pra perceber que realmente tem muita coisa pra falar e a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria, porque senão iria passar muito tempo. O que eu mais gosto de Evangelion, assim, muita gente fala que Evangelion é uma obra chata, é uma obra que dá sono, né? Eu já penso um pouco diferente, porque eu acho que o que me interessa em Evangelion é toda a mitologia dele criada, de como foi construída a vida nesse planeta, da motivação dos anjos estarem vindo na Terra para destruir tudo, né? De como foram feitos Eva, das ambições dos personagens, da trama, do desenvolvimento das relações interpessoais dos personagens citados, que são o do Shinji, o da Rei, o da Asuka, da própria Misato, até com o próprio Kaji, né, que a gente via na série original, né, o próprio Gendo. Esses personagens, assim, eles dão muito contexto pra obra, e a gente vê que tem um tempo pra ser trabalhado, principalmente no segundo filme, tem um tempo ali pra trabalhar a relação entre esses personagens, né, e desenvolver o background dos personagens deles, como, por exemplo, a Rei ali, ela tem uma parte que ela tenta juntar o Shinji com o Gendo em um jantar, e tem a parte da Asuka, que ela tá um pouco diferente também, com a parte dos sentimentos dela. Então todos os personagens ali, eles têm um pouco de evolução gradativamente, para que você possa se importar mais com eles, para que no final você possa tirar tudo isso e ter um parâmetro do que quanto cada personagem foi importante para você durante essa série. E eu acho que quando uma obra faz isso, ela ganha muitos pontos. Consideração geral para os dois filmes, certo, Bruno? É isso? Aí. Primeiro pro segundo filme. O primeiro filme, ele é um filme que não muda muita coisa. A questão de roteiro, ela é bem pouca coisa, que não é nada, tipo, muito... que muda a direção da narrativa, ela não é mudada, né? Ela não é alterada. E ela tem evoluções, pontos evolutivos, lógico, na animação, né? Na animação ela muda bastante. Eu achei que ela é uma animação muito boa. Ela é equiparada mais ou menos a como era na época do, por exemplo, Code Geass, né? O R2, por exemplo, que tava saindo mais ou menos na mesma época, que era 2008, né? 2008, 2009. Então é essa época aí. E eu não sinto que ela tem uma animação muito datada, né? Pra mim ela tá muito boa ainda, a animação do Rebuild. E do 2.22, tá entrando aqui o segundo filme, onde começa a mudar muita coisa aqui, começa a acrescentar uma personagem nova, totalmente nova, e aqui a gente vê que a narrativa está começando a tomar rumo diferente. E a gente começa a se perguntar por que disso, e a gente fica com aquele pezinho, né, atrás, sem saber se a gente pode confiar nessa nova linha, né? Vamos chamar de nova linha temporal. E começa a ter muitas interpretações aqui, né? Tanto que a gente vê ali no final, com o terceiro impacto, que ela muda drasticamente a narrativa da série que a gente conhecia para o filme. Eu acho que é algo interessante que o Hideaki Anno faz, que o Hideaki Anno, ele é um cara muito inteligente nessa questão de como trabalhar as suas séries. E você tinha dito o que pra gente dar a nota? Nota final pra Evangelion Parte 1, né? O Rebuild of Evangelion Parte 1. Eu vou dizer que eu gostei mais do segundo filme, porque o segundo filme, ele me traz coisas novas, coisas diferentes, né? Porque o primeiro filme, ele é o que a gente conhece do episódio 1 ao 6, mas com uma animação melhorada, com sons mais agradáveis, né? Com alguns pontos do roteiro mais enxutos, porém relevantes, né? Mas o segundo filme, ele traz coisas novas, ele traz reflexões diferentes, ele traz questões a ser debatidas e te traz um cliffhanger, né? Que nos faz querer continuar vendo o terceiro filme, coisa que do primeiro pro segundo ele não é tão forte. Faz querer continuar assistindo. Coisa que não acontece muito do primeiro pro segundo, porque você não teve tanta coisa diferente, e aí você não tem uma expectativa de que algo vai mudar. Já no segundo pro terceiro, ele te dá um tapa na cara e fala, ó, aqui você vai ver coisa nova, tá? Então, espere por vir. E é isso que pra mim faz dar um up na motivação de continuar vendo o próximo filme. Então por esse motivo eu prefiro o segundo, né? E também pelo fator simbólico do final lá do Shinji salvando a Rei e do Shinji encontrando essa motivação para querer continuar seguindo em frente. Além da evolução do personagem da Rei e também do conhecimento sobre si, né, da Asuka, e sobre toda a questão que aflige ela, que a gente vai discutir mais nos próximos filmes. Uma nota geral para a parte 1, que no caso seria os dois filmes que a gente fez aqui. Eu daria 7 pro primeiro filme, eu daria 8,5 pro segundo, 9 pro segundo filme. Eu vou deixar um 8, então, de média, para essa parte 1. Caramba, Vulpix. É a mesma nota que eu dei pra esses filmes. Vocês falando sério. Vamos lá, então. Eu não vou me enrolar muito e nem me repetir. O filme 2 é melhor, tá? O filme 2 é muito melhor. O filme 2, ele é muito mais emocionante, tá? Pra quem é fã de Eva, o filme 2, ele fisga mais. É como se ele trouxesse uma novidade inesperada, assim, de proporções realmente que fogem daquilo, né? Que tinha antes. No 1 tinha uma diferença de monstros e tal que aparecia.
centímetros, mas aqui nós vemos um desenvolvimento avassalador, acachapante do Shinji e é sensacional, tá? Pra mim, foi um dos pontos altos da série Rebuild. Até porque o relacionamento da Rei e do Shinji evoluiu de uma forma bastante orgânica e satisfatória. E é um shipping, sacou? Que pra mim, sempre pra mim, né? É uma coisa... Opinião pessoal, né? Porque tem uma galera que gosta muito dele, casca, mas aqui eu vi qual foi a intenção do Hideaki Anno, né? Ainda mais depois no quarto filme, que a gente vai falar aqui, o que acontece, né? Então foi meio que o presente que ele entregou pra essa galera aí. Só que o cara introduziu a melhor garota que não existia antes, que era a Mari, que usava óculos, né? Usava óculos, então fazer o quê? E gostei do conjunto da obra. Pra mim, o segundo filme é um 9, facilmente, assim, 9 facilmente, e o 1 é um 7. Então a minha nota é um 8 pra parte 1 no total. Me pegou desprevenido e fiquei empolgado pelo que vem adiante, seja simbolicamente, seja artisticamente, seja do ponto de vista técnico. Gosto bastante. Eu acho que Evangelion é uma obra que revolucionou o seu meio, né? Apesar de estar no gênero mecha, né? Não é uma obra muito mais do que robôs gigantes, anjos, né? Ao mesmo tempo que tem um mundo prestes a poder ser destruído, a gente tem um adolescente com seus dilemas, com suas dificuldades, com seus pesos, responsabilidades, né? Temos, como o Henry disse, todas aquelas crianças é tudo problemática, porque elas são colocadas em situações extremas, e eu acho que o que faz Evangelion ser uma obra diferenciada é a questão de a gente ter várias interpretações, de você conseguir olhar para aquela obra e cada pessoa tem sua interpretação, tem discussões, quem está certo, quem está errado, né? Os meios justificam os fins, né? Por que as coisas acontecem assim? E eu acho que uma obra que consegue trazer margem para tantas discussões, para tantos pontos a serem refletidos, é uma obra que tem um peso imenso. Eu gostei mais do segundo filme também, mas eu acho que o primeiro filme, ele orna muito bem com o segundo no sentido de trazer um certo sabor. Eu gostei muito do que o Bruno levantou, que foi o fato de o primeiro filme trazer aquela esperança, você respira aliviado, e o segundo, ele já te massacra de uma forma brutal. Eu acho que esses massacres que a gente recebe durante aí o segundo filme, né? Essas cenas, essas coisas que mexem com a gente, trazem sim um peso para Evangelion, trazem aquele sentimento, né, em nós, que às vezes uma obra que não tem isso não traz. Não é apenas ter cenas brutais, com ação, com trilha sonora. É tudo ali pensado. A trilha sonora, as ações dos personagens, por que aquela ação foi dessa forma, por que tinha que ativar o dummy pro Eva despertar, por que o sistema dummy ele sobrepõe o piloto, sabe? São tantos detalhes que existem ali que isso faz a obra ser incrível. Eu gostei mais do segundo filme, o primeiro filme eu gostei também, apesar de não ter muitas mudanças relevantes, mas acho que o primeiro filme ele construiu um caminho pro segundo ser mais incrível ainda. Então, pra mim, a média ali dos dois é uma média 9. Eu não vou passar muito sobre Evangelion, galera. Acho que todo mundo aqui já sabe, conhece o tamanho do nome Evangelion. Eu vou mais falar sobre o Rebuild, nas considerações. Pra mim, o Rebuild of Evangelion é a forma do Hideaki Anno como autor falar: esse vai ser o meu trabalho final, esse vai ser minha masterpiece, a minha obra-prima. E esse vai ser o meu legado para o mundo. Então, pra mim, eu não gosto de falar que Rebuild of Evangelion é uma obra comercial, uma obra de indústria. Pra mim, ele é artesanal. Tudo ali foi pensado, tudo ali foi feito no detalhe, tudo ali tem um porquê e uma razão de estar ali. E, dito isso, eu concordo com o pessoal, se o segundo filme é uma obra-prima, pra mim, ele é uma aula de como você fazer um rebuild, uma aula de como você fazer um filme de anime, porque ele consegue cumprir o papel dele do começo ao fim, consegue te começar com uma ideia e terminar com outra, mudar a sua percepção, e você não vê o tempo passar. O segundo filme é muito rápido, porque ele é muito bom, ele é muito, muito bom. E assim, como o Guiza bem falou, o primeiro filme é mais parado, mas eu não consigo olhar ele de uma forma ruim. Porque pra mim ele é uma preparação. O Hideaki Anno, ele já fez isso sabendo disso. Que ele ia ser uma preparação pro segundo filme, que realmente é onde tá. Então,
Pra mim, eu não consigo dar outra nota, além dos 2 filmes, do que 10. Pra mim, eles são perfeitos. Se eu mudasse qualquer coisa, poderia quebrar alguma coisa ali. Pra mim, esse primeiro e segundo filme é o ápice da franquia Rebuild of Evangelion, dessa série, né? E... pra mim, assim, eu não mudaria nada, assim, faço coisa que eu não mudaria nada, diferente dos outros filmes que a gente vai falar no outro cast, mas, né, pra mim é um sólido 10, os 2 filmes. Tem um negócio que tu falou aí que eu fiquei concordando, fiquei balançando, vocês não viram, mas eu fiquei balançando minha cabeça o tempo todo aqui, concordando. Boa. Né? Se não fosse uma questão de pessoal, o Hideaki Anno, ele não teria pegado os direitos do Gainax, sabe? Pois é. Ele não teria arrancado o filho dele, o bebê Eva Reborn dele dos braços do Gainax. Aliás, foi o começo da derrocada do Gainax, porque depois disso, a galera do Pentastok e Gurren Lagann foi embora e fundou o Trigger, e aí o Gainax foi... E aí acabou, né? Aí acabou a história. E aí acabou. Enfim, pode terminar. Desculpa interromper, mas é que eu precisava dizer assim, concordo 100%. E, somando as nossas notas, temos um 8, um 8, um 9 e um 10. A média é 8,75. Eu vou arredondar pra 9, porque sim. Não. 8,88. 8,88. Faz sentido com o Evangelho. You cannot arredondar. E se você concorda ou discorda da gente, e se você sentiu falta de alguma coisa, fale com a gente sempre gosta de dar os e-mails e comentários. Estamos recebendo bastantes e-mails e comentários, deixa a gente bem feliz. Você pode comentar através do Spotify, na caixinha de comentários, ou mandar e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E lembrando que você pode nos apoiar, ser o nosso apoiador, a partir de R$5, né? A partir de uma coxinha. Você pode comentar no Telegram com a gente sobre os podcasts, sobre outras coisas. Às vezes o pessoal até comenta sobre outros assuntos lá. Ou, a partir de outros tiers, você pode também participar da gravação como ouvinte e ouvir tudo que rola aqui, que depois é cortado pelo Lucas, né? E pelo Raul. Mas tudo que rola de track. Então você pode ouvir com a gente e curtir. Seja como ele, seja como Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Slouri, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.